Você então... Jair, ô Jair, vem cá, rapidinho. Ô, seu Lúcifer, tudo bem? Tá ok? Tá ok aí, seu Lúcifer? No que eu posso te ajudar, hein? Bicho, eu tô com um problema aqui, faz um tempão que eu não dou uma zoada em Deus. Tô achando que tá tudo muito monótono aqui no inferno. Na questão disso aí tá ok mesmo, porque tem uns 1000 anos aí que você já matou o filho dele, né? Porra, Jair, tu é burro? Foi Deus mesmo que matou o próprio filho, pô? No tocante isso daí você tá correto, tá ok? Deixa isso pra lá. Quero pensar no agora. Não seja por isso, senhor. Vamos ver um plano aqui pra gente, tá ok? Vamos fazer um plano. Por isso que eu te chamei feliz. Tô com um bloqueio criativo, cara. Não tem nada planejado aí, não? Olha, na questão disso daí, tem aquele tal de Nietzsche, tá ok? Ele é meio comunista, sabe como é, né? Opa, não. Relaxa, esse aí vem mais tarde. Então ferrou, seu Lúcifer. Eu não sei, olha, vamos dar uma olhada aqui nos projetos anteriores, tá ok? Vamos ver. Boa, Jair, mostra aí. Qual foi o projeto anterior que mais deu certo? Olha, teve aquela fake news da maçã do Éden, tá ok? Não pegou muito legal, o Adão não ficou muito bem, tá ok? Deu uma dor de cabeça danada. Pô, tá, é isso. Pega a maçã lá e quer ela mesmo. Mas eu vou fazer o que com ela, o senhor, tá ok? Eu vou jogar a maçã na cabeça de algum corno lá e deixar ele descobrir a gravidade. Mas no que isso vai mudar a questão aí? Porra, Jair, tu é estúpido. Lembra daquilo que eu te ensinei? Vamos lá. Cada passo que a humanidade dá pra ciência é um passo pra mais longe de Deus? Porra, muito bem. Puta, Jair, tu é burro mesmo, hein? Bom, mas tá aí, boa ideia. Depois dessa ida, daqui a uns anos, acho que eu vou mandar você pra lá. Porque aí já vai zoar Deus, os humanos, os animais, porra toda. Você está ouvindo o Zcast. Está começando mais um Zcast no bagulho. Quem fala, Bruno? Aqui quem fala é Slow. Aqui quem fala é o Eugênio. Eu tô muito feliz que a gente não inventou moda dessa vez. Obrigado, galera. Só se apresentar numa boa. Tá errado, vamos fazer de novo então. Vamos lá, puxa aí. Está começando o Zcast do bagulho. Quem fala é o Bruno. Aí, ó, pra quê, velho? Qual que é o sentido de fazer isso? Para com essa porra, tava tudo Aqui bem. quem fala é o Zeco da Bahia. Olha aí, show de bola. Mano, eu odeio vocês. E hoje a gente vai voltar pra nossa série Revoluções no Mundo Científico, é isso? Estudei errado aqui então, hein? Estudei o cara fumando maconha aqui e falando merda, hein? Ué, mas peraí, isso não é ciência total? Então tá certo. Então, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá dentro do escopo ainda. O primeiro episódio que a gente fez foi heliocentrismo e foi muito bacana. A gente explorou a primeira grande revolução que aconteceu, uma mudança de paradigma, né? Na ciência. Finalmente o Bruno começou a tentar pensar, né? Tentar, né, também. Vamos botar assim, que foi um sucesso completo, que a humanidade agora pensa legal. Mas, pô, começou aí, né? Um passo importante aí. Na trave. Mas qual que é o negócio? O próximo passo, de acordo com a nossa cronologia meio maluca aqui da história da ciência, seria a invenção, olha aí, da gravidade. A invenção da gravidade vai tomar no seu topo. Aí, porra, aí você tá dando razão a tudo o que aconteceu, né, cara? Os caras voavam. Não, mas olha só, é engraçado que talvez esses, de toda a nossa série aí que tá vindo, talvez esses sejam os dois episódios mais conectados, né? Porque ele acaba... Verdade. Quando acaba o heliocentrismo, começa a brincadeira aqui da gravidade, né? É claro que a gente vai dar aquele contexto, tudo, mas se você for pegar cronologicamente, os dois daria pra fazer um grande episódio junto, né? No final das contas, eu acho que é meio como se fosse a mesma parada, né? Entendendo as duas coisas meio que juntos, assim, se você pra pensar, uma coisa tá conectada com a outra completamente. Tá então fica aí o aviso pra vocês, se você não assistiu ou ouviu heliocentrismo ainda, volta, ouve, a gente vai explicar muito de como que eles pensavam na época e como que foi transformar isso agora quando o Newton decide botar a caneta no papel e calcular essa parada. E também, no final do podcast, eu vou falar sobre a diferença filosófica entre os dois, né? Entre a galera que chutava as coisas e o Newton quando ele vai e faz a matemática. Olha aí. Uma das coisas legais a gente falar sobre, antes da gente cair nessa parada, é porque gravidade e Newton é basicamente o mesmo assunto. A gente vai fazer o possível pra evitar matar aqui um podcast sobre a história do cara, porque a história dele é muito longa, tem muita coisa pra falar dele. Foi um cara que teve várias contribuições, né? Não só na área da gravidade, na área da ótica, na área da geometria, muita coisa, né? O cara criou o cálculo diferencial, né, parceiro? Matemática, exatamente. Então a gente vai citar aqui, mas é claro, a gente pode fazer um cast só sobre ele. Eu espero que né? sim. Mostrar todas as... cada passo da vida dele aí, se for ver, né? Primeiro incel que existiu, não é isso? Exatamente. Que terror. E
pra começar, é o famoso, né? As pessoas, concepções científicas sempre estiveram por aí. O foda é a gente saber onde começou, né? A gente consegue entender, tipo, rastrear e estudar um pouco da filosofia, da história da ciência, quando as pessoas começam a escrever as coisas, né? E a gente consegue ver, pô, não, beleza. O Chifrudo lá, no ano de tal, ele começou a pensar sobre isso, ou algo parecido com isso, e etc. Eu quero começar essa discussão desde agora. Desde essa primeira frase do Brunão, quero começar essa discussão que vai acabar no final do cast. Eita. É ciência já? Isso que eles faziam? Vocês Eu consideram? acho que é. É ciência, cara. O que eles faziam era De novo só você observar. falando isso. Então, mas é importante porque Newton levanta esse ponto. E eu acho que vai ser importante esse podcast inteiro. Cara, mas é porque, sabe por quê? A gente tá falando disso no heliocentrismo. Os caras começou uma nova vertente aí, depois do heliocentrismo, né, cara? Então, mas o que eles estavam fazendo não era... Eles não estavam indo além do que olhar e falar, pô, como será que funciona? Era isso. Então, é que a ciência começa assim, né? Você olha e fala, beleza, tá acontecendo isso, eu vou tentar descrever essa parada. Só que aí, o problema, eu acho que é a linguagem. Igual eu tava comentando, por exemplo, como que a gente vai entender quando os caras começaram a pensar ou não? Quando os caras começam a escrever e descrever essas paradas pra gente poder ler e falar, não, beleza, o cara então naquela época pensava assim, porque antes a gente nem sabia isso. Eu acho que a linguagem é muito importante. Por que eu falo isso? É porque as pessoas não entendem geralmente que matemática é uma linguagem, tá ligado? Exato. Matemática é uma forma de você se comunicar e A língua dos anjos, não é isso? Não. É bem não. Não é essa não. Acho que você tá um pouco confuso, mas enfim. Não, essa é não uma é, linguagem, tá bom, só pra então saber. É uma forma só. de você descrever e as pessoas não têm esse entendimento. Então, por exemplo, a gente que estudou ciência na universidade é chato pra caralho, é uma merda, porque o cara fala assim, gravidade. Você fala, beleza, entendi o conceito da gravidade, show de bola. Só que foda-se, não é isso que você tem que entender. Você tem que entender a matemática de como funciona. Eu consigo calcular aquela parada e tipo, você entendendo como funciona a matemática daquela parada, escrevendo isso nessa linguagem, entre aspas, de códigos, tá ligado? Você consegue fazer simulações e o cacete, enfim. Aí você de fato entende a parada. Você consegue se comunicar naquela língua, é isso? Exato, eu acho que o problema máximo era esse, tá ligado? Porque a matemática não tinha se desenvolvido nesse ponto. Como a gente falou, o Newton, por exemplo, pra conseguir descrever o que ele queria, ele desenvolveu a matemática. Ele falou assim, cara, matemática diferencial, eu preciso de uma matemática que não existe, então eu vou criar. Exato. Tá ligado? É foda. Então, tipo, eu acho que eles né, tinham uma Essa galera não tinha nada, né? Eu só ataco o cara do pós-Copérnico, entendeu? Se pós-Copérnico o cara ainda quer abandonar a matemática, aí ele é um filho da puta. Mas eu antes... acho que depois que você tem esse... Aí é foda. Concordo com o Slow. Aí o cara é idiota. Então, por exemplo, se eu chegar hoje... Não, eu quero fazer aqui a Terra é plana hoje. Porra, não fode, irmão. Tem uma porrada de merda de matemática, uma porrada de conta, uma porrada de coisas que descrevem essa parada como ele não consegue ver, entendeu? Seu animal do cacete. Então, é aí que eu fico puto. Mas naquela época, não. Mesmo, cara, naquela época, não. E eu acho que é legal você estudar porque, por exemplo, quando você vê um animal desse falando que a Terra é plana, por exemplo, ele tem o mesmo pensamento do cara da caverna lá, entendeu? Ele tá vendo a parada e tentando descrever. Estudar a história da ciência é legal por causa disso, porque você entende como que o ser humano vai tentar construir. E o foda é que você vê aqui, né, por exemplo, quando a gente tá vendo como que eles pensavam e tal, e tinha muita coisa que era parecida já, tá ligado? Eles estavam com um pezinho lá, só faltava isso, tá ligado? A linguagem pra eles conseguirem descrever e de fato entender e etc. Então eles chegaram bem próximos, tá ligado? Por isso que eu acho legal estudar a história da ciência. Eu acho que a grande divisão aí que a gente tá falando, além da linguagem, também é o quanto que eles conseguiam passar esse conhecimento, certo? Tudo bem, é o que você falou. Pô, eu não consigo provar matematicamente, mas se eu consigo criar um conceito forte o suficiente pra no futuro fazer a diferença, pô, a gente sabe, pô, o Newton não tirou tudo do chapéu, certo? Pô, teve uma porrada de gente antes dele. Então, nesse sentido, eu acho legal. Acho bacana que essa galera, mesmo sem a linguagem, eles conseguiram criar uma coisa que ficou. Tipo, porra, sei lá, pô, o mundo tá nas costas de uma tartaruga por causa disso, disso e disso, e eu vou passar isso pros meus filhos, vou passar pros meus netos, e a gente vai tentando criar em cima disso. Isso é bacana. Exato, porque aí o cara vai chegar lá na frente e falar assim, peraí, tartaruga, porra? Peraí, né? Calma lá. Entendeu? Aí ele vai discutir, como assim tartaruga, tá ligado? Isso é um conceito que a gente tem, eu acho que não é danoso, tá ligado? Nesse sentido, que a gente tá comentando aqui. No sentido do cara hoje em dia falando que a Terra é plana, eu acho que é totalmente idiotice e tal. É, porque é um passo pra trás, né, mano? É foda. Parceiro, quando você põe um maluco na porra do bagulho espacial, lá no caso do cacete, pra tirar foto da porra da Terra, e o corno falar que... Não, enfim, a gente já gravou sobre isso já, não quero falar mais, nunca tô ficando com raiva. Mas a parada, pra gente entender legal e tal, quem de fato moldou muito da cultura, eu acho que não só ocidental, mas principalmente ocidental, é a cultura greco-romana. A gente fez um podcast sobre Roma e tal, e a gente mostra como que é a influência. Roma, que foi um dos maiores impérios do universo, pelo menos conhecido, nossa, ele tem uma influência total da Grécia e tal. Então a Grécia foi onde começou muito disso, porque é aquela parada que tava se desenvolvendo a parte de escrever e registrar e etc. E a gente tem esse contato que a gente consegue ler grego, né? Não eu, mas as pessoas conseguem no geral. Mas eu gosto desse conceito, né? Tipo, não é que eles inventaram, mas é que eles foram os primeiros que anotaram e deixaram, né? Bem legal. Exato. Isso. É interessante como existia uma divisão ali, né? Eles
comentam que no começo do entendimento físico das coisas, estava muito ligado com a cosmologia, e tem uma divisão ali que eles chamam da cosmologia pré-socrática e a pós-socrática. Depois que Sócrates foi e falou, não, porra, não fode, aí mudou um pouco as coisas e tal. Então eles dividem um pouco. E por que é importante a gente falar isso? Pô, mas da onde que a gente veio? Eu gosto da teoria dos gregos que fala que a Terra é um bago de Zeus. É uma boa, funciona legal. É uma boa também. E aí, tipo, a ideia é que existia uma matéria primitiva que trouxe a gente qual seria, e tinham vários filósofos ali dessa época da Grécia que pensavam em coisas diferentes. Um dos caras que eu acho que é importante a gente comentar, o Empédocles, que além de tocar pagode, incrível. Caralho, não para, todo cast ele tem uma piada diferente pro cara, velho. Coitado do Empédocles, bicho. Ele também foi um dos caras que reforçou bastante a parada de que existiam 4 matérias-primas que eram principais pra criar tudo, tá ligado? Então, por exemplo, se a gente pode pensar hoje, sei lá, a matéria-prima seria o hidrogênio, por exemplo. Claro que, né, agora tem quartzo, tem uma porra de merda, mas enfim, seria o hidrogênio, porque ele é o átomo mais simples, e a mescla dele vai criando outros átomos e outras matérias e tal. Ele pensou que existiam 4 coisas que seriam água, fogo, terra e ar, né? Parabéns, Brunão, você usou o mesmo exemplo do outro cast, cara. Você é um cara com bibliografia. Né, ele é coerente, o termo é esse. O cara com bibliografia. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei no outro cast também. Acho muito mais legal se fosse assim. Eu prefiro essa divisão de elementos. Ele pensava nessa parada, então, tipo, ele dividia assim. Só que aqui ele entra numa parada que a gente começa a discutir um pouco mais forte. Porque beleza, então a matéria seria essas 4 paradas aí que criam tudo. Então a pedra é terra, sei lá. Fumaça é ar mais fogo, enfim. Você vai mesclando as paradas ali pra mostrar o que é cada coisa. Beleza. Só que se você parar pra pensar nessa física aí, por enquanto, não tem força, por exemplo. Se não tem força, não tem gravidade e assim por diante. Então, como que ele colocou a ideia dele, que eu achei incrível, e a nomenclatura que ele usou eu achei muito boa. É amor e ódio. Então, desses 4. Cara, é um pagodeiro, matérias. Compositor incrível. Exato, cara. Já sabia, já. Bom, agora eu fiquei chocado. Isso aí, ele tava levando a sério, isso aí. Total. Não foi zoeira. Ah, legal. Teoria do cara. Pesadíssimo. Se eu não me engano, eu acho que foi ele, eu não lembro se foi algum outro filósofo, que ele escrevia, em vez de simplesmente escrever a parada, tipo, estou pensando no amor e ódio, ele escrevia como poesia. Então você pode pensar que ele é tipo um aí eu gostei. E aí qual que é a brisa do amor e do ódio? Então, beleza. Então existem as 4 coisas que fazem tudo, e essas coisas interagem e tem essa força aí. O que seria isso? Então, por exemplo, por que quando você joga uma pedra pra cima, ela volta? Porque a pedra é terra. Então ela tem que voltar pra terra, que aí seria o estado meio que natural. Então ela volta. Então ela tem amor pela terra, seria isso? Exatamente. Então seria isso. Seria uma relação de harmonia, né? O amor seria como se fosse uma harmonia. Tá. Quando você acende, sei lá, você taca fogo, a fumaça sobe. Porque, naturalmente, ela pertence ao ar. Então ela vai subir pra ficar pra onde ela fica lá, etc e tal. Então meio que quando eu ouço a brisa dele. É foda, né, mano? Você vê essas... Na época, beleza, eu não vou julgar a cabeça da galera, tá ligado? Porque tem um bagulho bem estabelecido, você estuda isso em história, da ciência, porra toda. Mas essa impressão, não parece dar a impressão que dá umas observação porca, velho, que os caras fazem. Mano, falar um negócio. A gente ver pra mim... É muito... Não faz sentido a gente ver de hoje em dia, tá ligado? Mano, pra mim faz sentido pra caralho. Como que não, velho? A fumaça só porque ela ama a porra do céu. Qual é o problema pra você? Faz todo sentido quando você olha a fumaça, quando você olha as outras coisas, cara. Bicho, na vila, se um corno me fala um negócio desse, pra mim faz absolutamente sentido. E chega um slow. O slow. Não, mas, porra, não observou legal. Eu mato. Eu mato, cara. Você olha pro lado e você vê outra coisa. Você vê os pássaros subindo. Aí você fala, o pássaro também é céu? Então, mas é isso. O pássaro, a matéria que faz o pássaro tem muito mais ar dentro dela. Ele é feito de ar, filha da puta. Por isso que ele voa. O fogo, ele vai pra cima também. Ele cai pra cima. Exato. É loucura. Mas tem, entendeu? Os caras eles inventaram essa merda aí e porque quando você olha uma coisa e fala, porra, tá aí, vai pra cima. Aí você olha a outra e fala, também vai pra cima e agora? Por exemplo, o relacionamento de ódio seria, sei lá, você tem uma fogueira e você taca água. O fogo odeia a água. Então eles não, né? Então não vai rolar os dois juntos no mesmo ambiente. Olha beleza, aí, tipo isso. Mano, pra mim, perfeito, 10 de 10. E a água odeia a terra, será? Aí, amigo, então, é foda que é complexo, cara. Vai ficando complexo. Você vê a chuva cai de cima pra baixo. Então, aí ela gosta da terra, é um exemplo ou ela odeia? que as pessoas percebem que é uma problemática, certo? Porque se você parar pra pensar, a água gosta da terra, porque senão não choveria, certo? Exato. Só que como o cara chegou lá em cima no primeiro momento, entendeu? Essa parada é foda, enfim. É uma coisa complexa que eles não entendiam ainda. Essa aqui é a parada, tipo, a gente não entendeu ainda. A água aparentemente gosta do céu, mas nem tanto, porque ela volta pra terra depois. Enfim, essa aqui é a parada que eles não tentar discutir, tá ligado? É claro que você não gostou, porra. Com 1 minuto de pensamento, você vê que essa merda não faz sentido, cara. Mesmo sem esquecendo a matemática. Eu poderia fazer a mesma coisa com matemática aqui na sua frente, mas eu não vou pra gente continuar o cast aqui. Caralho. E a base de sua filosofia é que o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, é diferente do mundo sensível.
Para ele, todos nós um dia já estivemos no mundo inteligível, que é o mundo das ideias, e passamos por um processo de amnésia ao cairmos no mundo sensível, que é o nosso mundo material. O Platão foi outro cara que também é muito conhecido, Mito da Caverna, Matrix trouxe ele de volta, aparentemente, enfim. Deixou ele popular de novo, né? E ele era um dos caras que ele foi nessa do Empédocles também. Ele falou, porra, faz sentido pra cacete, etc e tal. E ele foi Porra, se Platão concordou, quem são vocês pra discordar? Exato, eu não tô discordando de nada. Mas a parada era tipo, ele colocava muito, ele falou assim, beleza, então faz sentido o que o cara falou, ele colocou isso, ele falou que tinha a força da alma, né? Ele falava que tudo tinha alma, tudo que se movimenta, enfim, tem uma alma que seria a ânima, né? Que eles chamavam lá em grego, etc, que é tipo o que faz a parada se mover. Então, as coisas na Terra se moviam, certo? Então, tipo, você tem uma pedra lá, de repentemente, passou 10 anos, aquela pedra não existe mais, ela virou sedimento. Então, ela se moveu, certo? Ela mudou, enfim. E isso seria essa força, juntando a teoria do Empédocles junto com essa do Platão. O Aristóteles veio depois e falou, peraí, isso aqui é interessante e eu vou começar a trabalhar em cima disso. Por que o Aristóteles é importante? Primeiro, que eu aprendi que é Aristóteles e não Aristóteles, e eu sempre escrevi errado, mesmo que eu fale de certo, eu escrevi errado. Descobri Como fazendo assim, essa pauta. cara? Eu não consigo acreditar nisso, velho. Eu não consigo acreditar Eu não nisso. sei, cara. Eu juro O cara que pra fala mim de um foi jeito e isso, escreve mano. de outro, velho. Que porra Mano, que é essa? eu sei. Eu aprendi nessa pauta que eu não sabia escrever Aristóteles. Eu tive que me forçar a aprender. Eu meti a porra do A ali, cara. Não sei. É difícil de acreditar, cara. Não tô conseguindo comprar, não, velho. Desculpa. Bizarro pra cacete. Mas enfim, isso não tem nada a ver com o podcast. Mas foi só uma dificuldade que eu tinha. Você tem também, cara. Então, por que ele é importante? Que além de ter todas essas ideias, igual a gente tá mostrando, né? A gente falou um pouco sobre conhecimento científico, como que é construído e tal. As ideias vão passando de um cara pro outro, vai aprimorando e não sei o que lá. E o Aristóteles, ele é considerado como um dos primeiros caras que sistematizou os conhecimentos naturais. Isso é importante, porque igual a gente comentou, né? Por que os caras, os gregos, ficaram tão famosos em relação a tudo que a gente estuda de filosofia, cacete, ciência e tal? Porque eles escreviam aquilo. E ele, além de escrever, ele tava tentando sistematizar a parada. Tem uma física dele. Se você estudar o Aristóteles, por exemplo, em História da Ciência, tem a física aristotélica, tá ligado? Você É por isso que a gente falou tanto dele desde o do último cast, né, de ciências, que a gente tá falando de heliocentrismo. Já vinha falando dos estudos que usavam, né, os estudos dele, e a gente falou, né, o tanto de tempo que reverberou, né, conhecimento difundido por ele. Até a galera rever aquilo. Eu peguei algumas coisas aqui que faziam parte da física dele que eu acho que são importantes pra você entender o porquê, talvez, que ele chegou perto, mas falhou miseravelmente em entender a gravidade. Peguei alguns pontos da física dele que ele falava lá, pá, não sei o que. Então, até então, na linha do tempo, a gente entendeu que a galera começou a pensar não só, tipo, a matéria e tal, começou a pensar que é importante pra outras coisas, como também pensar, peraí, mas além de ter matéria, existe força, certo? Você não tem... O conceito de força foi sendo construído, seja por amor e ódio, enfim. As interações, os caras começaram a pensar nisso e ele começou a colocar. Pro Aristóteles, ele dividiu força em duas forças. Existia uma força que era natural, que era a physis, que é uma força inerente à matéria, ou seja, é aquele bagulho que a gente comentou. Então, se eu jogar uma pedra pra cima, ou o ser humano feito de barro, por exemplo, certo? Então a gente é mais próximo da Terra. Então, por isso que se eu pular, eu volto pra Terra, que tudo tende a voltar pra parte natural dela. Então, ele mesclava essas duas coisas pra explicar essa parada. Existia uma outra força que não era essa physis, que é uma força, por exemplo, você pegar uma pedra aqui e jogar na cabeça do Slow, eu tô fazendo uma força pra essa pedra cair na cabeça do Slow. Não é o tá natural dela. Não, é natural. Eu que estou fazendo. Eu estou ativamente aplicando uma força pra fazer uma coisa antinatural pra ela. Daria pra você até aplicar isso num primeiro momento, quando você joga a própria pedra pra cima, né? Você tá fazendo uma força antinatural. Exato, até vai chegar um momento, imagino, que, né, vai ter um ponto aí de equilíbrio e aí a força natural ganha, sei lá. Exato. Nesse pensamento aí, né? E se, tipo, a formulazinha que as pessoas criam ali, que ele tinha criado, enfim, ela é meio loucura se você estuda física, não faz muito sentido no geral. Só que ele colocava assim, que a força exercida pela pessoa A, vamos supor eu que joguei a pedra no Slow, então a força que eu exerci dividida pelo peso da pedra que eu tô jogando vai ser igual à velocidade da pedra. É meio louco isso, até porque como não tinha gravidade ainda, então o conceito de peso é confuso, certo? Então, tipo assim... Seria massa, né, sei lá. Exato, tipo assim, complicado. A força é proporcional à velocidade. A gente sabe que às vezes nem tanto, enfim, varia bastante. Pô, o cara tentou pelo menos, pô, chegou mas legal. Então, tentou, cara, fico impressionado quando você vê uma formulinha nessa época, né, cara? Não é? Você tá tentando criar uma lei ali da coisa, né, na fórmula. Até matematicamente, certo? Só que por mais que você fale assim, pô, não faz sentido nenhum, o cara tá tentando.
tentando, entendeu? Ele tá fazendo o trabalho dele lá. Alguma coisa eu tô tentando, né? Diferente de você aí, ativista de sofá, entendeu? Não faz nada. O cara Olha pelo aí, menos tava cara, lá olha aí, com a mão na massa, porra. Tem outras coisas que também que eu acho que são interessantes pra gente entender o porquê que ele chegou tão próximo assim, mas ele conseguiu chegar de fato na gravidade e tal, porque, por exemplo, pra ele não existia vazio. E é complexo, porque hoje em dia, pelo nosso conhecimento, a gente entende que, por exemplo, o vazio é a maior parte do universo. É o vácuo. Se bem que o vazio já foi considerado vazio diferente do vácuo também, né? Já tem vazio é uma coisa, vácuo é outra, assim. Já tem esse conceito ainda mais na frente ainda, né? Mas na época ele achava que nem isso tinha, né? Nem o vazio. Nem o vácuo ele conhecia. Exato, pra ele tudo era tipo coisas mais densas e menos densas. Então, se a gente fizesse no microcosmos na Terra, então você tem o ar e tem a água. São dois ambientes, então sempre tem alguma coisa ali. Assim, é um pensamento que faz sentido, certo? Que se ele tá na Terra, existe o ar ali em volta dele, e tipo, por ele ser mais denso que o ar, ele consegue atravessar o ar e a água a mesma coisa, e enfim. Então, pra ele, esse que era o conceito e não existia vazio de forma nenhuma. O que fode nesse conceito é que você já começa a pensar, putz, como que ele explicava a cosmologia, por exemplo, né? Que hoje em dia a gente explica bastante focado em gravidade. Então você fica, né? Ele via, tem um astro ali, ele se moveu, mas e daí? Certo? Não tem vazio e já fica uma coisa bem mais complexa. E tem uma coisa que eu acho que caga ainda mais esse conceito, é o conceito dele que existia o sublunar e o supralunar, que o bagulho ia ficar doido. Porque pra ele, você vê a lua ali, da lua pra baixo é a Terra, certo? Show de bola. Ok. Então, é o sublunar. Faz sentido. Essa aqui é a parada dele. Legal. O sublunar, ele é composto pela água, terra, fogo e ar e o cacete, a gente consegue ver os movimentos que acontecem. O supralunar, não, ele não tem esses mesmos elementos, certo? Então, não tem vazio também, mas ele tem alguma parada que eu não sei o que é, e ele chamou de, se tem 4 essências, que é água, fogo, ar e o cacete de terra, qual que é a quinta essência que ele não sabe? É a quinta essência, ele chamou isso. Então, existe alguma coisa lá, que eu não sei o que é, mas pra cima da lua, essa porra que governa. Pra baixo, são as coisas que eu vejo aqui, que são os elementos. Você tem noção que ele já tava separando aí a física básica de Newton e a física relativa de Einstein, entendeu? Acho que não era bem por aí, não. É isso que ele fez, bicho. E tem uma outra parada que seria o último, que pra ele, o universo, não tô falando Terra, tá? A Terra também, ele também acreditava que a Terra não era plana, tá? Só pra você ficar tranquilo. Mas assim, ele achava que o universo também era esférico e era finito. Por isso que a gente sabe que não é bem assim. Porque qual que é a ideia dos gregos em relação a esferas? Eles entendiam que a organização das coisas, isso é legal, sem conceito de gravidade porra nenhuma. Ele entendia que a organização das coisas era muito mais fácil em esferas, né? E a gente comentou bastante disso, né? Que o circular era a forma geométrica que eles mais associavam na natureza e tal. E assim, ele acreditava que a Terra era o centro da porra toda e o universo era esférico e finito. A gente sabe que o universo hoje em dia é considerado como infinito, ele tá em crescente, não sabe o que vai acontecer, mas sabe que é isso, tá ligado? Pelos cálculos que os caras têm, etc e tal. Então, a gente sabe que é um conceito bem diferente. E tudo isso eu acho que é interessante pra gente entender como que o Aristóteles pensava a gravitação. Porque se você tá dividindo, a primeira coisa dele, já tá dividindo que a Terra é uma parada e o resto é o resto. Então já fica mais complexo pra gente entender a gravitação, tá ligado? Principalmente o movimento dos corpos. Pelo que eu tava vendo nos artigos, eles pensavam que o movimento dos corpos que estão lá fora, não estão aqui na Terra, era uma parada que acontecia meio que como se fosse uma inteligência própria deles, na essência deles lá, uma parada que não tem como a gente saber. A natureza dele é girar e é isso aí. Exatamente. A natureza deles é uma natureza diferente da nossa. Essa parada que eu acho que é importante, tá ligado? É outra parada. Não tem como a gente explicar porque a gente não tá lá vendo. Pra mim faz sentido, lógico, total. O cara pensar assim. Mano, pra mim também. Eu tô falando, velho. Eu adorei essa divisão que ele fez. É literalmente a divisão que a gente faz hoje. Pra mim, não tem o que discutir com esse cara. O cara mandou bem, velho. Ele mandou bem pra caralho. Ele conseguiu sistematizar, como o Bruno falou, e ele conseguiu gerar todo um conceito de ideias que naquela época servia, né? Prestava a atender o entendimento de universo do ser humano, né? Exato, exatamente. O que o Newton vai fazer mais tarde. A mesma coisa que você descreveu é o que o Newton vai fazer mais tarde. Isso só se questiona, né? Quando você percebe problemas ali. E o problema, ele, na verdade, ele vem do avanço da ciência, né? Mano, muito legal, adorei. Daí que vem os problemas. Similar to one of the earliest definitions of gravity, Aristotle was a student of Plato, and both these guys wrote a lot of their observations down, but Aristotle was a bit more organized. He wanted to share what he knew. Aristotle divided matter into earth, water, air, and fire and said things move because they want to go back to their proper places. E aqui que ele consegue sistematizar direitinho aquela parada que a gente tava comentando já. Então, tipo, o que seria a gravidade? Coisas que são densas ou que são pesadas, né? Por mais que o conceito ainda não tivesse bem formado, são coisas pesadas caem pra Terra. É meio que essa parada básica dele. Então, no geral, tinha esse conceito que eu achei interessante porque eu não tinha sacado nunca tinha estudado a fundo isso pra entender que eles tinham esse conceito. O Aristóteles, ele tinha esse conceito de que as coisas
coisas voltam pra Terra, tá ligado? Sim, se você mano. pular, você volta. Então, tipo, ele tinha isso na parada dele. Escreveu essa parada, tá ligado? Eu achei incrível. Mas Mano, eu acho a duas coisas concepção, fenomenais. cara. Eu acho, tipo, primeiro, a noção que ele teve. Segundo, a tentativa de escrever isso matematicamente, achei demais. Apesar de a falta de linguagem, o cara tentar escrever é genial. Sim. E é o que eu falei, cara. Eu acho que dividir entre Terra e Corpos Celestes também foi um ótimo chute. O cara tava muito bem, ele tava bem Isso é legal. uma coisa que é engraçado, Porra. você pode pensar assim, pô, mas é muito errado e tal, porque ele não ia entender de fato como que são as coisas, etc e tal. Só que eu lembro que quando eu entrei pra começar a estudar química, por exemplo, na universidade, os caras falando e tal, mesmo as paradas que são erradas, eles ensinam pra gente. E eu lembro que perguntei pro professor uma vez, falei, mano, por que você tá me ensinando essa parada, sendo que não é assim, ligado? Sim. Sendo que você vai depois, A gente vê a na versão próxima aula, você vai falar assim, não, simplificada, mas né? o correto é esse. Por que você tá me ensinando essa Você porra, tá então? descrevendo física newtoniana, né? Ensinam e tá errado. Exatamente, Como por que pode? eles ensinam a física newtoniana? Porque, tipo, fala assim, mano, você tem que ter... Você tem que engatear pra poder andar? Não é isso, mas é tipo assim, você ter... Porque, por exemplo, você usando a física É por de aí, Newton, por exemplo, você consegue explicar as coisas que estão aqui. Exato. Você consegue explicar o porquê que o trem tá mais rápido que o outro. Enfim, você consegue explicar essas coisas. Por que a bola cai primeiro do que não sei o quê. Isso é explicável, tá ligado? Você consegue usando a bagulho de Newton. Ah, mas não é o mais correto. Tudo bem, mano, não tem problema. É só Olha que você... legal. Cara, você tá Porra, explicando, tá muito ligado? da hora, Tipo, cara, é meio muito que da isso. Tá explicando. Caralho, Quando você que legal, muda, tá ligado? né, o contexto, Exato. às vezes você aumenta o escopo, você olha pra alguns Isso, essa é exemplos aquela palavra. É específicos. escopo. É isso, tá ligado? Tipo assim. É o escopo, É escopo. Tipo assim, no escopo que a gente tá aqui hoje em dia, a física de Newton ela resolve quase tudo. Aham, sim. Você não precisa se preocupar com nada, tá ligado? Então, tipo, é meio Sim, que isso é. pra ele. Eu acho que ele teve essa noção de escopo. Fala, mano, o escopo cosmológico eu não consigo explicar essa porra, irmão. Eu vou explicar o que eu consigo aqui, tá ligado? Se eu pegar o bagulho aqui pesado e cair na Terra, ele escreveu essa merda. Genial, eu acho que, tipo, essa genial. noção de escopo é muito legal, tá ligado? Porque também. é uma coisa que a gente usa até hoje. Se você for estudar ciência, você vai estudar Newton, tá ligado? Ah, não, mas eu tô no curso de física. Pá, você vai estudar Newton do mesmo jeito, tá ligado? Quando você vê o bagulho cálculo diferencial depois lá pra explicar coisas malucas que a gente não precisa explicar, você vai ter que ter o bagulho, porque é o conceito. É um você passo usa por no dia a vez, dia, né? tá Você vai ligado? acompanhando o raciocínio, né? Muito dos doido cientistas, isso, né? muito doido. Foi uma lição Tem que acompanhar esse importante. raciocínio. E assim, por mais estranho que pareça tudo isso que eu comentei da teoria de gravitação do Aristóteles e dos caras gregos ali, isso reinou, tá ligado? Esse conhecimento, ele reinou o pensamento da humanidade por 2000 anos. Então Isso você aí. tem uma noção do peso, que as pessoas acreditavam ou levavam isso em consideração pra explicar a natureza por 2000 anos, tá ligado? 2000 muito anos que tempo, o que parceiro. cresceu, o que estourou foi o quê? Guerra e religião, né? Opa! Só- Então esse é um cara que tava tentando, Exatamente. Né, A gente falou aqui, né, do Copérnico. Copérnico é um cara que enfrentou a fúria da igreja dentro dos seus pensamentos. Porque tava confortável esse pensamento, né? Tá bom. Do jeito que tá, Pois tá é. bom. E a brincadeira Eu entendo. começa a mudar ali no ano 1500, por ali, né? Naquela faixa ali de época, foi quando a gente começou a questionar o Mas próprio aí, conhecimento a gente tem que aristotélico, falar a né? verdade aqui. Pra que você precisa aprender essa porra aí, tá Eu ligado? também não sei, velho. Tava Eu bom, acho, tipo tava assim, bom pra você caralho. viver. Tô falando assim, no sentido de não de conhecimento e tal, tudo isso é incrível, maravilhoso, se a gente criar tecnologia e tal, mas assim, no seu dia a dia, você, como ser humano normal, pra que você quer saber como funciona a gravidade? Tá ligado? Você não precisa saber. Então, sabendo entra- disso, entra você nisso sua que você vida. falou. Tá É aquilo que você falou, mano. Mas- Escopo, né? Mas Sim, alguém exato. precisa entender, exatamente, depende do seu escopo. É. Alguém precisa entender, Exato. porque essa é a diferença entre ter GPS e não ter GPS. Na sua vida. Exatamente, é isso que eu tô falando, tá ligado? Tipo, é importante. Se alguém você ter- entendeu, alguém altera o seu dia a dia. Entendeu? Exato. Então, é esse que é o grande desafio da ciência, né, cara? A gente conseguir. Quem trabalha com ciência ou com tecnologia, enfim, o grande desafio hoje é fazer as pessoas entenderem o que ele tá falando, tá ligado? Ou pelo menos entender E a é um- importância disso, né? Aquilo que você Entender a falou. Igual o exemplo do importância. GPS, tá ligado? Fala assim, mano, é um bagulho que você não entende porra nenhuma de como funciona. Só que se não fosse isso, você não conseguiria dirigir seu Uber aí e ganhar seu dinheiro. É, bicho, tá você ia ligado? ter que usar o mapa de papel até hoje, tá ligado? Exato. Acho que essa conexão que falta pras pessoas terem, assim. Exato. fala, "Putz, Hoje a é gente tá importante passando mesmo." isso, cara, com a vacina. As pessoas não entendem o que é a vacina e, tipo, não entendem a importância do que é a vacina e por isso tem esse problemão todo do caralho, tá ligado? Dentro do escopo deles é o seguinte, né? Ninguém na minha família ficou doente, portanto isso não existe. E aí eu não vou tomar vacina pra isso. Exato. É, entendeu? Tipo, E aí, difícil. é o Essa que escopo eu acho que treta da o pior, eu acho ciência. nem isso, né? Porque a gente entra na parte política. Se pra população a ciência não é importante, porque eles não veem esse peso, por exemplo, entender que o conceito de relatividade tem a ver com, com GPS, tá ligado? As pessoas não têm esse conceito. Eu acho que esse é o maior desafio da ciência, é conseguir comunicar pro povo e o povo fala assim, não, peraí. Quando o Bolsonaro, por exemplo, fala assim, não vou dar mais dinheiro pra faculdade, foda-se. O cara fala assim, não, peraí, eu não posso deixar que isso aconteça. Isso vai afetar Mas meu que eu não GPS, entenda. né? Exato, mas que eu não entenda, porra, aqui, o que tá acontecendo aqui pode gerar o próximo GPS que vai me ajudar no meu trampo. Exato. Tem que entender a importância disso, pelo menos, né, cara? O grande desafio tá dentro de você tirar o lado humano, né? Desvincular o ser humano da ciência, deixar essa coisa mais fria, essa tecnologia sendo uma coisa fria, uma coisa afastada da gente, né? E é praticamente impossível, apesar de que a gente tá que é fazendo foda. isso, né? Cada vez Essa mais, que eu acho. É a treta
treta é essa, mano, da ciência hoje em dia, tá ligado? Além dos seus estudos e tal, é você conseguir comunicar com a grande população que realmente não consegue compreender. E é por isso que eu a acho gente... que esses episódios que a gente tá fazendo aqui são foda, tá ligado? Sim, Exato, essa que é a importância aqui, né, cara? Como o Brunão falou, essa parada dos 2000 anos de Aristóteles, né? Quando começaram a questionar lá por 1500, por quê? Começaram a matematizar mais. Alguns caras, como Kepler, por exemplo, começaram a dar avanços grandes na parte de geometria, na parte de matemática. E isso faz o quê? Quando a gente tá estudando o negócio, porra, você começa a perceber erros na sistematização do Aristóteles. Sim, fala, porra, os caras, como a gente comentou do ariocentrismo, né? Os caras estavam fazendo cálculos sobre o movimento dos corpos celestes, tá ligado? Aí você pega uma teoria que tá vigente, que o cara fala que bagulho lá é quintessência e foda-se, outra parada. Pô, não faz sentido nenhum com o que eu tô fazendo então. Pois é. Tá ligado? Se os caras estão fazendo os cálculos ali, estão fazendo a parada, eles têm que falar, não, peraí, eu acho que o cara tava errado. Não sei porquê, mas eu tenho que tentar entender o porquê pra... Tá e muda o tamanho da imagem também pras pessoas, né? Porque nessa época a gente tava descobrindo o mundo todo, né? O mundo abriu, o mapa abriu. E aí, por exemplo, a força da igreja acabou de começar a cair, tá ligado? Porque as pessoas começaram a perceber, pô, peraí, tem mais, ninguém tá me contando tudo. E aí os cientistas saíram do buraco falando, é nosso momento, né? Aí você acabou de descrever o iluminismo, né, todinho. Exatamente. Outro cara que a gente tem que falar também, além do Kepler, né, que é um cara que tava dando seus avanços ali, principalmente na observação dos corpos celestes e toda essa questão, é o Galileu, que é outro cara, né, que o Newton também se apoiou bastante nos estudos, porque ele fez um experimento, né, baseado na concepção do Aristóteles ali, mas ele veio fazer um experimento que mudou um pouco o paradigma das coisas, né. Ele percebeu que se tem aquela famosa história da Torre de Pisa, né, que ele joga uma pena e uma bola. Essa história não é real, mas ela descreve mais ou menos qual foi o raciocínio do Galileu, né? Como assim não é real? Aí agora ele tá entrando aqui em pontos que me deixam triste. Ele não subiu no topo da Torre de Pisa e não soltou uma bola e uma pena do lado de cima. Não. Eu acho legal essa história, assim como a história da maçã. Bom, um pouco como a história da maçã, por causa disso que a gente falou da dificuldade de você comunicar a ciência. Essa história comunica. Essa história comunica muito bem. Exatamente. O legal dessas histórias é que elas passam bem a ideia e elas popularizam a ideia, né? Exato, sim. Isso é importante. Então, mas a ideia dele... Fala que foi verdade pra galera. A ideia dele é que quando você solta, então, um corpo de massa muito maior do que outro corpo, eles caem a mesma taxa, né, de tempo ali até o chão, mostrando que existe uma aceleração que é constante e que é independente da massa deles, né? Então, quando isso é muito doido. O Galileu começou a inferir isso, ele teve dificuldade, tá ligado, de conseguir mostrar pras pessoas, muito porque Galileu não era o pica da matemática, tá ligado? Então era mais complicado pra ele chegar numa universidade, por exemplo, e conseguir provar, mas ele era um cara muito inventivo, então ele consegue desenvolver alguns experimentos, né, ali práticos, que conseguem fazer as pessoas começar a enxergar esse tipo de fenômeno, né? Essa brincadeira da Torre de Pisa é um deles, né, que as pessoas façam esse raciocínio e conseguem entender essa parada. Mas se ele não consiga descrever detalhadamente o que tá acontecendo, ele fala, parça, tá acontecendo. Me ajuda. Sim, cara. Você que sabe mais que eu, ele conseguiu fazer alguns experimentos que quase deram 100% certo, tá ligado? Que deixou as pessoas com a pulga atrás da orelha. E ele ainda conseguiu dar uma explicação, apesar de ele não conseguir provar também, né, com a tecnologia da época, a explicação do porquê que não dava tão certo, né? Porque ele falou da resistência do ar, pensou nos formatos, né, dos corpos, então formato diferente tem uma resistência do ar diferente, porque tem um atrito diferente com o ar, né? Tudo isso ele vai tentando minimizar nos experimentos, e aí a ideia é que ele começou a ganhar respaldo com essa ideia, né? E aí a gente tem aquele bagulho do navio, que a gente até falou no outro cast, né, do barco, se você solta em uma posição, ele cai em outra, que você espera, tá toda aquela coisa. Pra ele chegar numa conclusão que ia ser a precursora da gravidade, que inclusive era um raciocínio que ele criou de um paradoxo que o Newton pensava direto nisso, ele falou assim, imagina que eu amarre um corpo A, né, muito mais pesado do que o corpo B, um no outro, e vou soltar e vou supor também que acontece aquilo que eu tô inferindo, que eles vão cair ao mesmo tempo, né, tipo, só que a gente vê o quê? Que eles vão ao mesmo tempo, só que se o B, ele é mais leve que o A, e a gente não, e esse que eu tô falando tá errado, tá ligado? A pedra B deveria o quê? Atrasar o movimento, certo? Ficar mais pra trás, mais pra cima, no caso, no movimento, né, no referencial vertical. E assim impedir o movimento da pedra A. E atrasar o movimento da pedra A, certo? Porque tá mais pra cima e tal. Putz, só que... até eu fico confuso aqui. Entendeu? Só que ao mesmo tempo, se duas coisas amarradas
newtons pesam mais, né? Independente de você botar uma bola de boliche com uma ervilha, a bola de boliche vai ficar uma ervilha mais pesada, certo? Exato. Então, por consequência, deveria, na verdade, descer mais rápido, porque o peso é maior do conjunto de coisas amarradas, certo? Então, ou a gente tá falando que a força atua sobre o todo, ou a gente tá falando que a força atua sobre cada um. É isso que ele tá falando. Exatamente. E aí, quando a gente entra nesses conceitos, fica um paradoxo, entendeu? Ou vai atrasar ou vai acelerar. Pô, mas E se a aí- ervilha atrasar o bagulho, parabéns pra ervilha também, porque aí... A ervilha tá ela fazendo tem que trabalho fazer uma dela. força, Poderia porra, atrasar uma incrível. ervilha, um peso de uma ervilha atrasado no movimento, entendeu? exato. Ela tá Que puxando, loucura. querendo ou não, ela tá indo mais devagar, Eu né? odeio esses podcasts que a gente grava de ciência, velho. Eu me sinto muito idiota, mano. Eu me sinto um merda gigante. Como Você que, cara, percebe? porra, É foda, eu né, nunca cara? pensei numa merda dessa, tá ligado? Meu irmão, não Com dá, o conhecimento que eu tenho, eu nunca pensei numa Não porra dá, dessa. não dá pra gente pensar. Os caras são a mais. respeita, né? cara. Dentro dessa contradição aí, ele chegou num conceito de que tem algo que tá agindo, então, essa força agindo sobre o todo, que tem uma mesma constância, certo? Ih, Porque olha a dentro gravidade disso- divina aí. Exato. Então, dentro disso, a gente não tá pensando se é ervilha ou se é boliche. Tem um bagulho aí maior aí, entendeu? Que é a Terra, maior mesmo. E esse experimento, ele foi realizado pela primeira vez de maneira correta, que a gente conseguiu ver corretamente, aí agora o GG vai surtar, Ai, ai. que foi na sexta vez que o homem foi à Lua. Ah, não, tudo bem. Mano, eu não tenho problema com o homem ter ido à lua, cara. Para de. Vocês estão confundindo as coisas. Eu sei gosto que o da homem gente foi à tem lua. alienígena, só isso, não foi o homem que foi Desgraça. Eu só tô falando que o primeiro vídeo que saiu é falso. Só isso. Ponto final. Só isso, cara. Que inferno. Pra quem não sabe, né, é porque a gente só fala da primeira, né, do Neil Armstrong, o Kubrick, aquela coisa toda. Mas do campo que foi na lua e voltou, cacete. o diretor do filme. A missão Apollo teve 11 missões e dessas 11, 6 foram tripuladas. A última foi em 71, foi a última missão Apollo. E o astronauta David Scott, ele levou um martelo e uma pena com ele, Meu porque Deus. ele queria fazer o teste do Galileu, tá ligado? Ai, e isso cara, você é um vê no chifrudo, né, você, cara? você encontra isso no YouTube, né, esse teste. E ele solta a pena e o martelo e elas caem junto, certinho, porque lá a resistência tem uma resistência do ar completamente diferente, a atmosfera da Lua, né, é muito rarefeita. Então você consegue fazer o teste do Galileu praticamente Como no exercício de física. Sem forças Sem externas. resistência do ar. quase sem resistência do ar. A gravidade lá também é menor, então tem algumas coisas que facilitam, né? E aí, 100% mesmo, o ser humano fez recentemente quando criaram um tubo a vácuo. Recentemente, assim que eu digo no final do século XX, né? Criaram um tubo a vácuo e mostraram uma pedra e uma pena cair ao mesmo tempo, e é bem legal também, vocês podem encontrar no YouTube. Não, mas aí vai vir o cara no YouTube falando que a Terra é plana e me fode. É isso que Na me mata, sequência, o entendeu? próximo vídeo. É, pior que o caralho, YouTube, cara, o YouTube que- vai colocar como recomendado, né? Logo em seguida, assim. Então, Então, isso que é foda, porque, entendeu? É isso que me deixa magoado. Eu acho que magoado é a palavra. Eu falo assim, como que o corno consegue entrar na porra do YouTube e ver a porra do vídeo do chifrudo na porra da lua, tá ligado? Não tá em Osasco, tá na lua, caralho. Ele põe essa merda e o cara fala, não, peraí, mas a Terra é plana. Filha da puta, irmão. Mas aí vem o GGs, cara. Vamos falar que o vídeo é fake. puta, é só o primeiro, caralho. Só o primeiro agora é só o primeiro. Mas eu sempre falei que eu nunca mudei minha narrativa. Eu nunca mudei minha narrativa. É o primeiro vídeo que é falso porque foi propaganda americana. Que inferno. Legal. Eu não vou redpilar vocês aqui, que vocês são muito blue pill. A gente vai fazer um cast só sobre essa porra aí um dia, viu? Tem que fazer. Aguardem. Quero guerra, quero sangue. Um ano depois que o Galileu morreu, que foi em 1643, nasce Isaac Newton, né? E aí a gente vai passar por cima, né, da história dele mais de leve. Claro, um dia a gente pretende fazer um cast sobre a história dele completa e tal. Mas ele é um cara que nasce ali num ambiente mais rural. Ele perdeu o pai muito cedo, a mãe dele teve um segundo casamento e ele não se dava muito bem com o padrasto, né? Ele acabou sendo criado mais pela avó materna, que era de uma família extremamente religiosa, e isso é importante colocar no contexto, porque o Newton, ele foi um cara muito esperto e ao mesmo tempo, ele era inteligente, né? Isso aí é inerente ao cara, o cara era um crânio, só que ele era muito estratégico, assim, na maneira com que ele fazia suas relações sociais, vamos dizer assim, tá ligado? Mas é Porque- a forma do incel, Slow. É isso, a forma do incel. Criado pela avó, o cara religioso pra cacete. cara, enfim, só que, é tipo, isso. eu falo da religião que é importante pra ele, porque graças a esse hábito dele estar dentro da igreja, fez com que ele conseguisse muitas oportunidades, conseguisse subir, entendeu? Porque antigamente a universidade e a igreja E era não a ser mesma coisa caçado, ali, né? né? E não
não ser caçado. E não ser caçado, e a galera aceitar o trabalho dele. Inclusive, é a brincadeira que a gente fez no primeiro heliocentrismo no cast, a gente fez no nosso sketch, era isso, né? O cara fala, foi Deus que me disse, e o padre aceita, né? Então é isso. Então tá tudo bem, então. Inclusive, é engraçado que tem um caderninho que ele escreveu 19 anos de idade, agora o Brunão vai adorar. Ele escreveu um caderno com 19 anos, quando ele tava já na universidade, que ele queria dar um próximo passo na religião, já vamos falar sobre isso. Ele escreveu um caderno de pecados cometidos até então na minha vida. Cacetada. Meu Deus do céu, cara do céu. Eu confio, eu não erro, não. E aí cara que era faz a gente pensar, puro, velho. faz a gente pensar nessa estratégia, né, cara? Se realmente era estratégia ou se realmente casou da gente ter na história da humanidade um mega cientista, mega religioso de verdade, né, cara? Vamos pensar sobre isso. É porque normalmente que ele fez, inclusive ele leu, tipo, a Bíblia e ele ficava escrevendo coisas, tipo, incoerentes, uma foda, tipo, ele estudou a parada a fundo, né, mano? Sim, ele tem trabalhos na área de teologia também, é. Porque normalmente o cara, quando é mega cientista, ele questiona alguns dogmas da igreja, né, cara? Ele chega e, porra, peraí, irmão. Agora o Lilton não, pô. E aí, nesse caderninho dele, um dos pecados que tinha era, eu pequei a ameação do meu pai, né, que era o padrasto, e a minha mãe de queimar a casa deles, com eles dentro. Caralho, mas aí... Pecado bem melhor que o Lovecraft já, hein? Já gostei mais, já. É pecado mesmo, isso aí é pecado mesmo. E aí ele estudou na King's School, que era uma escola considerada padrão lá na Inglaterra, onde você tinha algumas áreas do estudo que não tinham nas outras escolas, né? Então por isso que ela é considerada uma das melhores, como por exemplo, você estudava grego, estudava latim, né? Você tinha nas melhores escolas isso, né? E era bem avançado na parte matemática. Tanto é que lá era tão avançado que ele era um aluno mediano. Ele não se destacava lá. Aí é brabo mesmo. Brabo mesmo, bicho. Esses caras aí inventaram o quê? Ele inventou o cálculo. Esses caras inventaram exatamente. O que esses caras fizeram, então? É isso que me deixa puto, entendeu? É foda, eu sei fazer cálculo diferencial. Isso faz a gente repensar o próprio conceito do sistema de ensino. Não precisa repensar, não. É uma bosta. Pode ficar tranquilo. É uma bosta. É foda. E aí, quando ele vai meio mal assim, a mãe dele tenta até fazer ele de tornar um fazendeiro. Fala, porra, isso não é pra tu não, meu filho. O negócio de ciência é uma merda. Filosofia, grego. Vem aqui arar um terreno aqui, porra. Mulher boa. E ele odiava essa porra. Né, em céu que era, gostava de ficar trancado no quarto dele jogando LOLzinho. Então ele não queria esse tipo de trabalho. E aí ele foi atrás... Queria trabalhar, isso? Essa que é a motivação do cara. Não quer trabalhar. Não quero. Não. Pra ele, o bagulho era pensar, maluco. Não era trabalho braçal. Criar aqui. Porra, foda, cara. Caralho. E aí ele conseguiu convencer a mãe dele a mandar ele de volta pra escola pra ele terminar os estudos. E aí tem uma lenda também que, claro inclusive... que convenceu. Ele falou assim, se não mandar eu tacar fogo na sua casa, eu falei, caralho. Então, o céu que era. Então vai lá então, pô. Rola uma lenda aí que ele mesmo falava, eu não sei se é real, porque ele também contava a história da maçã, né? Rolou uma treta dele com um cara na escola e meio que gerou uma rixa de notas entre eles, tá ligado? Ele queria ser melhor que o cara na escola, então ele se aplicou mais nessa época pra estudar melhor e tal. Mas eu acho que na verdade o que ele queria era, tipo, ir pra essa área mesmo, se aplicar mais pra ele conseguir uma vaga em alguma universidade depois e tal. E não ter que era a terra, né? Tá ligado? Eu acho que talvez tenha sido a desculpa que ele deu, ou talvez a historinha que ele achou mais legal contar, enfim. Não sei também, né? Não vou contar a verdade pela boca do cara. Mas ele melhorou muito, então, o desempenho dele nos anos finais dessa escola. Sai de lá sendo muito bom na construção de relógios de sol e modelos de moinhos de vento. Tá, que pariu. A escola Puta merda, mano. Os caras estão de parabéns. Gente, vamos lembrar que a mecânica clássica inteirinha não existia, não. Foi ele que criou, tá? Então não tinha o que fazer. O cara criou a mecânica clássica. Vai tomar no pau. Mas isso é incrível. Porra, que trabalho. Minha escola. Mas então, ele ter melhorado tanto assim, se focado pro objetivo acadêmico, tinha um tio dele, que era um reverendo, chamado William Alskog, acho que é assim que fala, Alskog, alguma coisa assim. Era um reverendo na família, ou seja, a igreja, né? Claro, brabo. Ele conseguiu mexer os pauzinhos lá, porque o moleque era bom, porque ele tinha contato, e a igreja tava querendo gente religiosa pra fazer ciência, aquela coisa toda, né? Porque o Copérnico já tinha traumatizado a galera. O Newton, ele consegue uma vaga em 1661 pra Cambridge, não é qualquer lugar. Cambridge, pra quem... Se fosse anos à frente, ele seria o quê? Um espião, provavelmente. Pra quem não sabe, Cambridge é até hoje uma instituição muito religiosa, né? Ligada à igreja. A gente não precisa ir muito longe. Se a gente pensar na PUC, por exemplo, que é uma faculdade muito importante do Brasil, ela é católica, né? Então, tipo, esse é um dos argumentos que a galera comenta muito sobre a Idade das Trevas, por exemplo. A galera fala, pô, Idade das Trevas, a igreja é uma porra e tal. Só que, tudo bem, a igreja é uma porra, isso aí tu não sabe, mas ela que investiu na educação, no final das contas, né? Quem teve um grande boom científico foi a própria igreja investindo em pessoas. Não, mas aí é foda. É que nem falar que graças a Hitler que a gente tem várias medicinas aí. Não vamos falar isso aí não, né? Porque a real é que a igreja só investiu na educação porque eles não sabiam que eles iam se ferrar no final da história. Eles não sabiam o monstro que eles estavam criando.
Eles não sabiam os monstros que eles estavam criando, porque, exatamente. Por que Mas isso as acontece? universidades europeias foram quase todas criadas pela igreja, pelas contas. Por isso que tem esse vínculo, né? Você pega tem grandes exemplos da ciência, né? O próprio cara que é o pai da genética, o Mendel, né? Das ervilhas, ele era um cara monge ali, né? Tá ligado? Ele era um monge. Isso me deixa puto. Então, a parada é que a igreja gerava um ambiente... E com ervilha, ele falta da genética. Vai tomar bicho, a igreja gerava um ambiente propício ao desenvolvimento científico nessa época, claro, querendo porque o ou não. ambiente propício qual que é da ciência? Você ter dinheiro, você conseguir se alimentar. E não fazer nada de inteiro. Trabalhar, Isso, exatamente. e aí, fazendo porra nenhuma. Pra conseguir esse espaço, você tinha que se afiliar à igreja, né? Mais ou menos isso. E é mais ou menos o caminho que o Newton seguiu, tá ligado? Ele lá em Cambridge, pra conseguir pagar ali, ele trabalhava de valete. Ou, eu não sabia nem que tinha essa tradução. Manobrista. É foda. A pergunta é, o que ele manobrava? Essa é a minha pergunta. Então, pois é, o nome manobrista não ajuda, mas é porque isso aí é o valete, é o cara que fica lá servindo os ricos, fazendo as coisas pra eles. Ele servia os outros, é isso. Ele era um servente ali. Isso, então ele tinha esse nome, velho. Pra mim não ajuda em nada esse nome, mas enfim. Tinha estudantes ricos em Cambridge, pra ele conseguir pagar a bolsa dele, ele servia a esses estudantes, né? Então ele, sei lá, levava chá pros caras, fazia massagem no pé, não sei, porra, que fazia um manobrista. Eu não sei se eu compro essa história não, parece muito romantizado pra gente torcer por ele. É o que tá dizendo nas histórias do cara, porque ele não tinha grana, né? Ele vinha de fazenda, né? Então ele não tinha grana. Era pobre, igual você. O Mark Zuckerberg era pobre igual você. Por favor. Não cai nessa porra não. Porra de Então, filha da puta. Aposto que esse cara era filho de rico, porra. Não era. Família Newton, maior família escravagista do mundo. What? Que é isso? O cara What the fuck, velho? Você não acha um pouco romantizado demais? Logo pra um dos caras mais importantes da ciência. Ele serviu os outros. Porra, bicho, mas ele teve que pagar a faculdade. Ele pagou quantos servos na história inventaram o cálculo? Me conta aí. Porra, bicho, mas aí também... Porra, ele inventou, não tem como outro inventar, né, caralho? Caralho, ele inventou porque foi ele que inventou, não foi os outros servos. Foi esse servo, não os outros. Um dos homens mais famosos da época está ocupado queimando caixas cheias de seus manuscritos. O que poderia haver ali para ele querer destruir tão desesperadamente? A data da batalha final? Os ingredientes da pedra filosofal? Talvez até a chave da vida eterna? Esse homem foi o pai da ciência moderna. Ele descobriu os segredos da gravidade. Mas parece que maçãs caindo não estavam no topo de sua lista de prioridades. Enfim, rola essa história aí porque ele não tinha grana, mas aí o que acontece? Depois que ele consegue lá dentro ir se firmando, né? E ele consegue depois se formar e aí sim ganhar uma bolsa sem ter que ser criado. Meritocracia. Puta, história de Ancap isso aí, velho. Começou do nada, mas trabalhou duro e agora é rico. Ancap pra caralho. Toma no cu, foda-se. Porra, caralho, cara surtou. É maluco, Você pegou um gatilho do Eugênio aqui do nada. Ele, nessa época, o que a galera estudava? Aristóteles, né? E aí ele pegou e começou a complementar, mas ele começou a ir na área dos filósofos, então ele estudava muito Descartes, né? Ele gostava muito do Galileu. É importante, porque essa frase, eu acho que na escola eu tive que ler a porra de um livro falando sobre o Newton, que era um livro meio merda, mas era um livro ok, porque tipo, ele resumia bastante, tinha desenho. Isso que eu ia perguntar, se tinha figura. Tinha figura, aí o pai lê, né? Aí o pai gravura, né? Gravuras. Quase um quadrinho. Aí eu li essa porra e tal, e não sei o que. E dá a entender, quando a gente tem o mito do Newton, é que caiu uma maçã na cabeça dele e ele teve a ideia do nada, né? E aqui eu acho que é interessante esse podcast porque a gente falou sobre Aristóteles e todo o conhecimento que o cara teve, que era vigente e que já levava muito pra gravitação. Total. Sim. Então já e aí o Galileu ainda dá um puta passo também nisso. Exato, né? E o Galileu ajudou essa parada. Então, assim, aquela parada que a galera fala, talvez seja um cap também, não sei, depende do Eugênio aí, do julgamento dele, que é do a gente tá em ombros gigantes, né? Tipo, alguém pensou em alguma coisa. Frase do Newton essa, inclusive, né? Que tá no princípio do livro dele. Não, mas isso é certíssimo, mano, porque, porra, é o que a gente tá falando. Ele não tirou do chapéu a ideia, peraí, gravidade, não. Tinha outros cientistas antes dele que já tinham deixado a ponta solta, tipo, a gente não consegue. Mas aí, a geração futura tenta aí. E ele era essa geração. É importante, mano. Porque aquele bagulho, aquele sentimento de se achar um bosta, fala assim, eu sou um merda. Porque, o Newton com 16 anos criou a gravitação. Você se sente um lixo, né? Esse é outro mito também, né? Esse é outro mito, porque ele criou já quando ele já era formado, né? Na faculdade. A galera fala que ele criou com 16 anos. É que, na verdade, ele já estudava. Pensava nisso, né? Com 16 anos era isso. Ele queria estudar e não arar terreno, né? Eu vou dar outro mito aqui pra galera acha que ele que inventou a gravitação, já existia a gravidade antes dele, tá ligado?
A pedra vai cair, olha aí. Tá vendo? Mas então, ele entrando em contato com esses estudos, né, ali do Galileu, por exemplo, ele vai desenvolvendo mais os conceitos na cabeça dele. Ele já começa a criar questionamentos, que aí ele tinha notas que ele, né, fazia lá e tal, que são as sementinhas, porque ia se tornar a grande contribuição dele posterior, né? A coisa que muda a vida do Newton é quando ele entra em contato com os trabalhos do Kepler. Aqui o bagulho tá incrível, né? Porque Kepler era brabo, trabalho né, científico. Kepler é embaçado. Sim, sim. Todo mundo fala isso, né, cara? Os cientistas falam que o trabalho de Kepler estava muito à frente do tempo dele, né? Tanto é que ele conseguiu comunicar com toda a mecânica clássica e o cálculo diferencial do Newton, né? Depois que o Newton, desenvolvendo toda essa matemática, ainda conseguia comunicar com o trabalho do Kepler, né, cara? E esse caderninho aí é famoso, tá lá na Royal Society, o caderninho de questões filosóficas do Newton, né? Que ele chamava de filosofia mecânica. Ele escrevia enquanto ele limpava a privada dos outros, né? Puta. O cara era guerreiro mesmo, né? Pô, tinha 2 trabalhos, mal conseguia comprar pão, lá limpar a privada e no meio tempo escrevia o caderno. O cara era puta que caralho, né? O cara é humilde, né, cara? Origem humilde. O cara é humilde mesmo, tá certo. É mesmo. E aí, em 1665, ele se forma na universidade. Bicho, ele se forma, eu nem sei, acho que era filosofia matemática, sei lá, alguma coisa assim, cara. Você tinha um curso na faculdade, que era filosofia. Aí você escolheu onde você ia. Era isso. Ou era isso ou era letras, né? Era isso ou letras. Ou direito. Filosofia lírica ou filosofia de leis. Tinha direito também, né? Direito também. Porque o tal do advogado é uma raça antiga também. Antigo. E eu acho que era isso, né? Acho que era esses 3 aí, né? Mas também dentro de cada um desses 3 aí tinha todos os conhecimentos da humanidade. Que não era muito, né? Cabia num livro. Vamos lá. Cabia num livrão. Não, porra, tá bom, tá certo. Enciclopédia, aí, né? Já em 65, aí sim dá pra gente dizer, quando ele se forma, ele já deixa a primeira contribuição pra humanidade dele, que é os binômios de Newton, né? Que aí ele dá um passo na matemática importante, que era um problema que se tinha, né, nas resoluções matemáticas lá, e ele consegue gerar uma solução, né? Basicamente é isso, uma solução matemática de um problema que ninguém resolvia. Mas isso que eu acho da hora, porque assim, o que eu acho mais legal da narrativa toda dele é um cara que tinha problemas que não eram relacionados à matemática, tá ligado? Era sobre outra parada. E ele falou, mano, mas pra explicar isso, a matemática precisa me acompanhar. Eu posso usar isso, fazendo né? por mim? Eu não consigo escrever. Mim, eu vou fazer. Pois é, e a gente vai falar disso já, porque ele já vai perceber isso agora. Porque o que acontece? A grande peste de Londres vem, né? Que eles chamam de a Grande Praga, que foi a última epidemia de peste bubônica que rolou na Inglaterra. Durou de 65 até o final de 66. E nesse período a universidade, né, tipo no início da pandemia ali, caralho, no início da epidemia, a universidade fechou e mandou todo mundo pra casa. Vamos se esconder dentro de casa que o peste bubônica voltou. A última vez a gente viu o que aconteceu, né? Pô, então é isso. Vamos então embora. Agora, esse 2021 vai ser o ano dos gênios aí. Dos gênios, exato. E essa epidemia, nessa época aí, matou 100 mil pessoas na Inglaterra, o que, né, arrebentou. Eu não sei se tem gênio, mas estourou o número de canal na Twitch e conta no OnlyFans. Então você faz aí sua matemática aí agora. Pois aí você vê. E se for assim, já tá muito bem, porque o Brasil já matou mais de 300 mil, então deve estar cheio de Isaac Newton aí já, né? Guardado dentro de casa. E ele ficou 2 anos no campo, né? 2 anos recluso no campo. E aí vem a tal da história da maçã. Vamos falar dessa lenda aí. Porque ele mesmo usava essa história. Essa é a lenda mais famosa do mundo da ciência ou não? Cara, eu acho que viu? Todo mundo conhece essa história da maçã, né? Que todo mundo, né, cara? Eu acho que é essa, depois dela, talvez aquela do Eureka, né? Que todo mundo fala, Eureka. Puta, tem a chave na pipa. Mas eu acho que é menos difundida. Eu acho a chave na pipa do... Porra, se o Brunão não conhece, quer dizer que não é difundido. Então, show de bola. É do Thomas Jefferson, né? É Thomas Jefferson, isso mesmo. Mas enfim... Não, só não entendi a chave só, mas eu sei que tem a pipa, aquele, né? Que o raio... Pô, mas ele mete uma chave pra ter metal na pipa, senão foda-se, né, parceiro? Ele põe uma chavinha na pipa. Porra. Mas enfim, essas histórias da ciência são famosas, né, cara? E ele usava essa história aí. Inclusive tem umas lendas, mano, que tem vários lugares da Inglaterra com a árvore, com a semente da árvore. Claro que sim. Mano, é uma loucura. Na Inglaterra é mó meme. Virou meme mesmo, porque tem várias universidades que falam, não, o reitor mesmo fala, aqui está a árvore de Newton, virou tipo um meme. Aqui está a pipa que tem a chave. Aqui está o Zé do Pipo, todo mundo aqui. Os caras virou tipo uma brincadeira. Mas a história ficou difundida. Tem a macieira na Inglaterra, Portugal tem o Zé do Pipo, né, viado? É muito melhor. E a Catherine Barton, que era a sobrinha dele, era uma escritora da época, e ela mandou essa história pra ninguém menos do que o Voltaire, cara. Cacetada. Que é, né, um dos filósofos iluministas aí mais famosos e tal. Essa época era muito legal, né, cara? Vários dos caras que a gente super respeita hoje em dia estavam lá andando junto. Tá, tudo por lá, dando rolê, né, velho? Normal lá e tal. Esse cara, ele era um puta fã do Newton e tal, das obras dele e tal, né? Então, isso eu tô falando anos depois, tá? Depois que o Newton já era famoso, já tinha descoberto tudo, tô contando a história geral da maçã. Mas dizem que essa história
história de que caiu na cabeça dele de fato não é real, tá ligado? Tipo, é colocado como, tipo, foi só uma lenda mesmo e tal. Mas Newton, nessa época, ele tava cheio dessas ideias na cabeça mesmo, tá ligado? Quando ele passou 2 anos lá no campo, ele tava pensando o tempo todo nisso. E uma coisa que fazia ele questionar bastante era a Lua. Ele olhava bastante pra Lua, pensava um pouco nos trabalhos do Kepler e imaginava a Lua caindo em direção à Terra numa órbita circular, né? Então ele ficava pensando, caralho, deve ser assim, não sei o quê. Então ele ficava lá confabulando essas ideias. Foi onde ele produziu uma porrada de texto, né? Não só da gravitação, mas do movimento dos corpos, da luz também, que ele tinha bastante apreço pelo prisma, né? Prisma de Newton, bem famoso também. Pode crer. Quem gosta de Pink Floyd aí, tá ligado? A capa. E era outra parada que ele passava o tempo inteiro pensando na composição da luz e aquela coisa toda. Então foram 2 anos de liberdade filosófica, científica pra ele, né? Ficar pensando Agora, o dia inteiro. imagina a família dele ficar putaça, né, irmão? Porque se eu tô numa fazenda, chega um cara e fica pensando na porra da lua, eu falo, irmão, para, vamos morar uma terra, vamos buscar a galinha que fugiu, vamos fazer alguma coisa útil. Não, ficar sentado na porra da macieira olhando pra lua, irmão. Em 67 as coisas voltam ao normal, primeira coisa que ele faz, arruma a mala e volta pra Cambridge, né? Porque a vida dele era a universidade. Quando ele volta cheio de ideias na cabeça e ele começa a estreitar laços com a academia e com a igreja, né? Porque senão ele não tinha espaço, né? Não conseguia conversar com os grandões se ele não se enfiasse na igreja também. Porque Deus fazia o meio de campo. E aí ele começa a apresentar seus estudos, ele começa a jogar suas ideias e ele impressiona algumas galeras. Uma das pessoas que ele impressiona é a pessoa certa, que era o professor lucasiano da época. O que é isso? O parlamento inglês criou, né, no ano de 63, um pouquinho antes, né? Ele criou um cargo na universidade mais importante deles, que é a de Cambridge, que era de professor lucasiano. É como se ele fosse um reitor / pontífice, entendeu? Ali. Caralho. Ele era um cara líder da academia e líder da igreja naquele ponto, entendeu? Muita força, velho. É muita força. É muito poder. Esse cargo existe até hoje lá em Cambridge, né? É uma cadeira cativa que tem, vai trocando, né? Mas por nome mesmo, né? Porque aí a parte de ser pontífice já não faz diferença nenhuma, né? Tá ligado? É o que eu falei, Cambridge ainda é uma instituição ligada à igreja, então tem um monte de coisa. Claro que mudou a coisa, mas tem esse cargo. E o primeiro maluco colocado nesse cargo foi um cara chamado Isaac Barrow, ou seja, Isaac Barrow, outro, né? O xará aí do brother. Caralho, será que o Isaac Newton usou essa parada aí? Ô, meu xará, vem cá. E aí, xará? Puta, velho, tem um pica-pau, né? A história do Isaac Newton, o cara ele não tinha muito trato social, não. Não tinha, não. Acho que ele não tinha trato social, mas ele tinha influências, cara. Ele impressionou esse professor aí. Era o que ele precisava. E esse cara, porra, Isaac Newton é foda, maluco. O cara tem umas ideias incríveis. Começou a dar espaço pra ele. E aí a parada é que o Barrow, ele tinha muito mais pensamento nessa parte administrativa, que tinha a ver mais com a igreja, do que nessa parte acadêmica. Então ele falava, porra, eu queria me desenvolver mais pra esse lado aqui. Queria ir pras cabeças de quem manda, né? Da igreja, os bagulho. E aí ele falou, porra, Newton, o bagulho é o seguinte, fecha comigo, que eu vou, mano, mexer os pauzinhos. Fecha comigo, é muito bom. Fecha comigo, vamos fechar o bonde, que aí assim que eu conseguir, eu vou dar um up pro parlamento e você pega o meu lugar aqui do professor lucasiano, entendeu? É nóis. Desde que você o quê? Gostei. Desde que você se mantenha firme na igreja, né? Porque senão o bagulho fica pequeno. Pá, e foi isso que aconteceu. Em 69, o Barrow pula o setor administrativo lá da Royal Society, né? E o Newton assume em 69 a cadeira. E ainda por cima termina o mestrado, né? No mesmo ano. E aí, em 1672, né? Alguns anos depois, ele vai conseguir a vaga de membro na Royal Society. E mais pra frente ainda, quando ele já é famoso, ele se torna presidente da Royal Society. Então é uma escalada brava que ele dá, né? Pô, estourou, legal. Boa. Nesse período aí que ele virou professor lucasiano e tinha terminado o mestrado, ele tava muito livre, cara, porque ele virou professor da universidade, então ele começou a ensinar as pessoas aquilo que ele achava, né? Puta, que já é um negócio que eu ia odiar, passo. Hein? Puta merda, imagina ter esse maluco de professor, velho. Pois meu amigo. Todas as outras turmas estão aprendendo água, fogo, terra e ar e eu chego... Viu o cara, não, porque veja bem, a maçã e o cacete.
Aí é foda, irmão. essa puta. Com Lá a veio o influência Newton. dele, ele foi mudando a grade. Falar os bagulho dele aí. Um monte de abobrinha, porra de maçã, filha da puta. E aí, ó, nesse período que ele tá nessa situação de cargo, ele consegue na universidade desenvolver os estudos de ótica, né? E aí separar a composição da luz branca e tal. Então ele usava muitos alunos lá, experimentos e tal na universidade pra ir nessa área. E, ele faz uma escalada, né? É uma década aí de que ele tá muito confortável no meio científico e ele começa a pegar todas aquelas ideias dos 2 anos de campo e começa a desenvolver, né? E aí ele abre na área de filosofia, ótica, geometria, alquimia, porque na época não existia química, né? Matemática, que é aí que vem, que o Brunão falou, ele cria, né, ali analisando o movimento dos corpos na parte da física, ele cria toda uma ferramenta nova na matemática, que é o cálculo diferencial e o cálculo cria uma integral, linguagem, né? Mano, ele cria todo um parágrafo novo no mundo da matemática. Exato. Porque sem essa ferramenta mais elaborada, você não conseguia desenvolver matematicamente, né, as ideias dele. Né? As ideias dele estavam muito além do que a matemática podia descrever naquela época, né? Mano, é muito louco isso. Hoje, pra você explicar diferencial pra alguém, você precisa mostrar como funciona na matemática pra depois tentar explicar na prática. Esse maluco pensou primeiro na prática. É, velho, é muito bravo. Isso que ele é o fez surreal, velho. O caminho completamente contrário. E aí, em 1679, ele já tava, mano, muito bem, né? Já era membro da Royal Society, porque aquilo que a gente tem que frisar, a igreja dando o aval porque o cara era de dentro da igreja. Claro, ele puxava o nome da igreja junto, né? Ele puxava o nome da igreja junto nos trabalhos, como sendo a igreja parte, criação, Deus, tudo isso, tá ligado? Então ele não ia contra, né? Não era radical nas ideias, né? Em relação a isso. Então tava tudo liberado, a igreja deixando. Não, deixa falar mesmo, que a lua tá rodando, pode falar. Se é Deus que mandou, pode deixar, entendeu? E aí ele começou a trabalhar na parte da mecânica celeste. O que acontece? Ele já gostava muito dos trabalhos do Kepler, certo? Só que aí, ele focado nesse bagulho de movimento dos corpos, de ótica, de desenvolver cálculo diferencial e tal, ele acabou dando uma deixada de lado, assim, na parte de astronomia, né? Vamos dizer assim. Mas aí teve uma parada interessante que em 1672, ele teve uma briga com um cientista chamado Robert Hooke. Olha, cara, é bem famoso. Puta, todo mundo online, todo mundo online. Por que ele teve uma briga? Porque o Newton, ele era um cara bem cheio de si, né? Ele tinha bastante orgulho. Como a gente falou, né? Um celzão da massa. Ele tinha todo aquele comportamento difícil, né? Um cara de personalidade e tal. Mas uma parada que o Newton odiava era que você pegasse um paper dele e falasse mal de algum método dele. Falei mal do seu trabalho aqui. E foi o que o Hooke fez com o paper de ótica, quando o Newton publicou o trabalho dele sobre o estudo da luz. O cara criticou pra caralho e tal, e eles tiveram uma treta deselegante, né? Uma nota de repúdio. Gostei. Na comunidade científica, na Royal Society. Imagina como que foi essa treta aí. Bagulho chatão, né, mano? Mano. Porque você foi muito infeliz no seu comentário. Tipo isso. Exatamente. Sabe o que eu imaginei, mano? A treta do STF, quando os juízes estão brigando. Vossa Senhoria não tem integridade moral para criticar minhas não sei o que. Foi nesse tipo nível. É que fala que no Brasil vira palhaçada, né? Mas aí, se a gente pensar em pessoas sérias falando, talvez dê certo. Talvez seja interessante. Mas aí a fita é que anos depois, então, né, 1679, ele troca uma carta com esse Hooke. Porque ele tem umas ideias de voltar pra astronomia, né? Porque ele tava muito tempo afastado dessas áreas. Aí ele vai mandar uma carta pedindo o quê? Todo um auxílio, todo um acompanhamento da comunidade científica que era da Royal Society. Quem era o cara que nessa época passou a ser o correspondente da Royal Society foi o Hooke. Olha aí, puta. Então ele teve que engolir o cara. E aí, né, nessa, ele já tava muito mais pica, o Hooke foi lá e se retratou publicamente. Você né? tá de brincadeira comigo, mano. Falou, desculpa, Newton. Foi palmolão. Cara, o Newton faz outra que eu vou contar daqui a pouco, você vai ficar besta. Mas ele mete essa, aí o Hooke se retrata publicamente, pega os trabalhos e, né, as primeiras ideias que o Newton tava inferindo ali, publica lá na Royal Society, pianíssimo. E aí, o que deixa o Newton mais empolgado com essa porra é porque acontece o aparecimento de um cometa nesse ano aí, 1680, né? No inverno desse ano, um cometa passa e ele Entre os padres rezando, né, falando que é o fim do mundo, ele para e fala, porra, que legal, cometa. Que legal, que interessante. Bacana. E ele trocava ideia com ninguém menos do que o John Flamsteed, acho que é assim que fala, que é o fundador do Observatório de Greenwich, né? Que é um dos mais famosos do mundo, mais importantes do mundo aí. Um astrônomo pica daquela época. E ele falou, porra, cara, eu queria entrar nessa treta aí, mano, queria estudar esses bagulho com vocês aí, como é que eu faço e tal. Então começou a se envolver, sabe? Mais nessa parte astronômica da coisa. E aí que ele, né, começa a olhar pras órbitas planetárias, pros estudos do Kepler mais a fundo e tal. Ele chega em alguns resultados. Porque a gente tava falando aqui de um cara que tava desenvolvendo uma ferramenta matemática, né, cara?
Exato, mano. Então, isso que me deixa... Eu fico curioso com isso, porque você tá falando que esse ponto mega importante vai dar quando ele tá olhando pra fora, né? Quando ele vai falar de movimento planetário e afins. Só que essa foi a parada que ele não conseguiu prever, né? Então é muito engraçado, ele olhou pra fora pra explicar dentro. Mas faz sentido, mano. É igual que a gente tá falando do Aristóteles, tá ligado? Tipo, você ignorar a parte externa, você cagou na gravitação, você entendeu porra nenhuma. Tá então. Só que é engraçado porque ele vai falar de gravitação, tá ligado? Ele meio que tenta explicar lá fora, só que o que ele consegue é explicar aqui dentro. Isso que eu acho muito louco. Ele manda esses resultados pra um brother dele, que era astrônomo, que ele já tava envolvido, que é ninguém menos do que Edmund Halley, né? Que o cara que... Puta merda, tá bom. Famoso por decifrar o tempo do cometa Halley, quanto tempo ele passava ali, baseado em todo um estudo de... Como chama? De elipse, né? De rota cíclica do universo. Mas isso eu acho loucura, cara. Tinha até nome a porra do cometa, que isso? Acabou dando nome. Acabou ganhando o nome dele, né? Ação, né? É engraçado essa carta, mano. Não teria nome essa porra aí pra ter explodido. O Bruce Willis é brabo. Nunca vai existir o cometa Willis, né? Porque ele vai destruir antes. Porque ele vai lá e vai bater nele, vai dar um murro nele, vai desviar a rota. Mas o Halley, cara, pra você ter ideia, o Newton teve que mandar estudos do cálculo diferencial pro Halley entender o que era aquilo, tá ligado? Óbvio. Pra entender os resultados. Aí o que acontece? Ele manda esses resultados depois de trocar ideia com o Halley e descrever todo o cálculo, o cara começar a entender qual que é a nova matemática do Newton e pá, ele fala, porra, show de bola, manda. Aí ele manda pra Royal Society um trabalho chamado De Motu Corporum in Girum. E esse era um trabalho de 9 folhas que, mano, estourou, velho. Bombou. A galera falou, porra, muito foda. Tá de brincadeira comigo. 9 folhas? 9 folhas. E o que bombou também nessa brincadeira é porque era análise de análise de um corpo celeste que ele fazia usando cálculo diferencial, entendeu? Puta merda. E aí, cara... Mano, mas é o que? É o menor paper da história? É isso? Se você... Não, tem papers nessa faixa. Caralho, 9 folhas eu tô chocado, velho. Já vi menores até, mas assim, não é comum, é verdade. Mas a ideia é que a matemática dele bomba porque começa a explicar mais coisas, né? Ele consegue... E aí ele vai desenvolvendo, né, cara? Vai ficando famosão. E tem um caso interessante porque o Leibniz, que era um outro matemático fodão, também que entrou no cálculo diferencial de cabeça, pegou, né? Começou a desenvolver também, que inclusive quem estuda cálculo diferencial na faculdade, estuda bastante coisa do Leibniz, né? Porque ele acaba criando aquelas regrinhas, né? Um monte de operaçõezinhas que vem dele, na verdade, não do Newton. Então ele vai desenvolvendo. Olha que interessante, tem uma nomenclatura que o Leibniz usava pra fazer o cálculo e uma outra nomenclatura que o Newton usava, porque o Newton tinha criado a dele lá, né? Que é a famosa F de X, né? Quem estuda matemática, F com X entre parênteses, né? Cansou de ver isso aí. Essa é bem simples, é a do Newton. Agora a do Leibniz é diferente, é uma que é dx sobre dt, sei lá, entendeu? É um negócio meio... Eu acho que essa é mais usada no final. Porra, no final da história as duas foram, né? As duas foram, mas graças à do Leibniz é que a gente consegue perceber certas regras matemáticas, né? Eu tô falando isso porque quem estuda precisa usar a nomenclatura do Leibniz pra conseguir fazer, sei lá, a regra da cadeia. Pra entender o mínimo, né? Porque o corno do Newton tava tão na frente que ele não conseguiu nem dar um passo pra trás pra explicar. Exato. E aí é engraçado porque o Leibniz, ele tenta mostrar isso na Royal Society. Ele fala, galera, minha nomenclatura tem que ser oficial, porque graças a ela que a gente consegue desenvolver. Que corno, ia defender o cara meteu essa? Não, certíssimo. E aí o Newton falou, eu acho que a minha é melhor. Não, GG, pensa comigo, você cria uma parada, você fala assim, não, tal coisa é assim, beleza. Aí eu falo, não, mas eu vou explicar melhor. No cu, cara. Oxe, mas, se você explicou melhor, é melhor, cara. Falta de respeito, né? Só é possível a gente fazer algumas ferramentas no cálculo graças à nomenclatura do Leibniz, beleza? Ele mostrou isso na Royal Society, mostrou que deveria ser... Corno. De fato levou deveria pras cabeças ser. levou pras cabeças ainda, não. Levou pras cabeças. Esse cara aí na quebrada, ele não... Só que ele não sabia de um detalhe, ele não sabia que quem batia o martelo, que era o presidente da Royal Society, que era o Newton. Nossa, que bosta. Aí, olha o plot twist, toma. Então, é por isso que na escola a gente estuda F de X, porque é o oficial até hoje, o Newton determinou que a nomenclatura oficial é F de X, pra funções, né, diferenciáveis. Eu queria discordar dele, mas tá certo. Porra, nossa, tá erradíssimo. É um criminoso, pau na roda. Não, sabe o que é isso? É egocêntrico, porra. Ele era. Não, mas porra, você fez o bagulho todo, irmão. É isso. O cara só entendeu a parada. Não, eu vou explicar melhor. Não, fala comigo então. Mano, e tá fudendo alunos desde então, porque o Newton foi soberbo
tribo. Não, para, não, tá errado. Tem que respeitar o Newton aí, o cara que criou a parada. Não gostei não. Brigaram até os últimos dias de suas vidas, tá? Leibniz e Newton, rivais, amigas e rivais até o final. Beleza, com tudo isso sendo desenvolvido, o cara já no auge da porra toda, aí ele vai lá e descreve o movimento da Lua, dentro disso que a gente tá colocando aqui, né? Da constante da órbita e as forças que ele colocava como atuantes e tal. E ele consegue, usando o cálculo diferencial e usando as suas leis de Newton, né? Ele cria as 3 de Newton famosa, né? Que a gente estuda na escola, toda coisa. Usando a segunda lei de Newton, ele consegue criar, então, a lei da gravitação universal. Toma. Aí ele fala, baseado no cálculo diferencial, baseado nas minhas inferições de movimento dos corpos, baseado aqui no pai que é brabo, eu acabei de determinar... Eu acho que é só essa terceira aí que valia, viu? Acabei de determinar a maneira como que os corpos se atraem gravitacionalmente no universo inteiro, papi. Não interessa... Pai é brabo, pai... Não é só a pedra caindo aqui, não. Era em céu, era cuzão o cacete, mas o cara era brabo demais. Ele era brabo demais. A proporcionalidade dessa lei tem a ver com a massa dos corpos, entendeu? Então, é aquela famosa forma do F, né? É igual a G. O G seria a força gravitacional constante daquele corpo. Uma constante que o próprio Newton fechou, né? Depois chegou a descobrir, porque se ele tem as massas, ele descobre a constante, né? E aí seria massa maior, massa 1 vezes massa 2, né? Que aí a gente separa por um Mzão e um Mzinho, dividido pelo quadrado da distância dos dois corpos. Essa forma é famosa, a gente estuda na escola e tal. Como é baseado em massa, ele falou assim, ó, bicho, se tem alguma coisa no universo com massa, aquele sol tem massa? Tem, então funciona. Sei lá, esse planeta tem massa? Tem, então funciona. Foda-se. Então se tem massa, funciona. Esse passo não tem precedente e não dá pra gente deixar claro. Basicamente ele falou assim, Aristóteles, mesmo pai é brabo. É impossível a gente explicar a importância disso pra ciência no geral. E aí com esse estudo, aplicando a segunda lei e cálculo diferencial, ele conseguiu resolver um problema do ídolo dele, do Kepler, que o Kepler morreu deixando um problema matemático que era chamado de problema de Kepler, né? Mas tinha a ver com a interação de dois corpos. Ele observava o quê? Você pega, por exemplo, a Lua e a Terra, né? São dois corpos que estão tendo um movimento conjunto. E aí, dentro dos cálculos dele, não batiam algumas aplicações das forças de movimentação, que vem a ser explicado com a gravidade, né? O resumo dessa ópera toda é que toda essa contribuição da gravidade, todas as outras que a gente comentou, na geometria, na ótica, enfim, ele resolve compilar em um trabalho que ele já sabia, quando ele publicou, que ia ser a masterpiece dele. Ele sabia que dali pra frente ele não ia mais. Também, né? Não precisava mais, né? Também deixou tudo... Porra, tá bom, acho que tá legal. Mas ele tinha essa noção, né? Não é igual o Einstein, por exemplo, que morreu tentando fazer mais, né? Ele queria mais. Mas o Newton falou, tá aqui minha obra da minha vida. E a partir de hoje eu encerro. Finalmente eu vou à Terra. Ele escreveu um dos livros mais importantes da história da ciência, que é o Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que é, né, onde ele mostra uma matemática nova pro mundo, uma nova ferramenta, uma nova linguagem, né, como a gente tá falando. E ele mostra as 3 leis de Newton, mostra a gravitação universal, mostra a ótica, mostra a porra. Coisa pouca ele mostra. Coisa que a gente só vê até hoje, né? Só isso. Publicação desse livro, 1687. E esse livro, eu acho que a gente pode chamar de jovem clássico, né? Porque ele fez a mecânica clássica a partir daí, parceiro. Não sei como eu acho que jovem já não é mais não, hein? Então é velho clássico. Não, agora, né? Mas naquela época, o cara já lançou como um clássico já, viado. E quem custeou, né? Ajudou a publicar esse livro e espalhar ele foi o Edmund Halley, inclusive, que é um dos caras que era fãzaço, que estudava astronomia a vida inteira, né? Muito mais do que no tempo do que o Newton e descobriu a rota do cometa, né? Já era alguma coisa. Mas o Newton descobriu muita coisa, né? E o cara falou, porra, esse é o brabo. Toma aqui dinheiro, lança essa porra aí, porque eu não consegui lançar um desse, tá ligado? E a conclusão, o legal desse livro é a conclusão dele, porque o Newton, nesse livro, ele tem vários comentários, tá ligado? Inclusive comentários teológicos, né? Também. Exatamente. E um dos comentários que ele coloca pra fechar o livro é que ele fala assim, a gente acreditava o quê? Que os eventos do nosso cotidiano, ou seja, os eventos aqui da Terra e tal, eram fenômenos diferentes dos eventos celestes, né? O cara mandou um diss se ele fosse um rapper, era um diss pro Aristóteles e tal. Então, aí ele fala, quando eu aplico a minha lei, o que eu estou mostrando aqui agora, a gente tá mostrando que o que acontece aqui acontece no universo. Portanto, nós somos todos uma coisa só, não existe a dicotomia milenar entre terra e céu, né? O que existe é o quê? A obra de Deus como um todo. Toma, pá, a igreja gozou. A igreja show máximo. Bom, de certa forma, é isso, né, cara? Ele tá mostrando o quê? Que os fenômenos da mecânica clássica basicamente acontecem aqui e acontecem em qualquer outra galáxia, tá ligado? E é isso, né? Ele tá mostrando que a gente não tem que diferenciar os fenômenos celestes da Terra nesse, né? Agora, eu faço um adendo nesse escopo, né? Só faltou ele colocar uma frase, Deus está morto. Toma, Nietzsche, foda-se. Nossa, a igreja fica confusa, né? Porra, o cara meteu que Deus tá morto, de tudo, né? E morreu. Deve tá certo.
Em 1665, a peste negra é uma epidemia espalhando-se a partir de Londres. Newton deixa Cambridge e viaja 160 quilômetros para o norte, para Woolsthorpe, procurando proteção em casa de sua família. Durante os 2 anos que passa ali, ele inventa o cálculo, faz grandes descobertas sobre a natureza da luz e a fatídica maçã supostamente cai, fazendo-o criar a teoria da gravidade. Mas cara, é um trabalho, assim, é surreal o peso da Princípia, que a gente chama de Princípia, né, hoje em dia esse livro só é chamado de Princípia. É surreal o peso dele, e é surreal o fato de um cara, que nem a gente tá brincando aqui, né, trazer tantos conceitos complexos e até que vão contra algumas coisas que a igreja ensina, e a igreja não conseguir falar um A, né, cara, porque ele tinha o suporte tanto de toda a comunidade científica quanto de toda a comunidade religiosa. Cara, então... o cara era presidente da Academia Inglesa de Ciência. Não tem muito como escapar, era né? protegido do pontífice acadêmico da igreja. Porra, aí foda-se, ninguém tinha como comentar. E é muito louco, cara, porque esse livro simplesmente foi aceito total, assim. Não existe... E não só então, mas foi aceito pelos próximos 200 anos. Aí tem uma diferença gigante, né, entre a última ciência que foi aceita por 2000 anos, esse aqui foi só por 200. Mas ainda assim é muito, especialmente muito graças a ele também, né? Porque se não fosse a matemática dele, os problemas não surgiriam lá na frente. E, cara, né? esse foi um cacetão. Por isso que eu até fiquei confuso com as 9 páginas do último, né? Porque esse aqui eram 3 livros. O princípio são 3 livros. Os 3 escritos em latim. E os 3 foram reeditados 3 vezes. O que me fode é o cara escrever em latim, né, mano? Era a língua oficial, né? Que nem é inglês hoje, né, cara? Porra, o cara teve aí. Então, era a língua oficial, né, cara, da academia. Né? Exato. E por que era oficial? Porque, como o Slow falou, né? Tinha as novidades todas, né? Que iam revolucionar a ciência. Mas ele também usou o espaço do livro, não só pros comentários dele, mas também pra voltar atrás em tudo que se sabia de ciência até então e explicar tudo com o cálculo novo dele. Então, tipo, o livro não servia só como novidades, ele também servia como um compêndio de toda a ciência até então. Caralho. É bastante impressionante, tá ligado? Inclusive... É por isso que ele era incel, né, velho? Porque não tem como você ter um relacionamento com uma pessoa e fazer um bagulho desse. É verdade. Não à toa, Newton morreu sem filho, sem esposa, né? Sozinho mesmo. O cara era loucão. Então, eu tenho uma teoria que quando a gente gravar o cast sobre o Newton mesmo, assim, de fato, da história dele, a gente pode tentar bater o martelo, mas eu tenho uma teoria que ele morreu virgem. Ah, eu acredito. Tem essa lenda aí mesmo. Eu tô tranquilo de acreditar, não preciso nem bater teoria nenhuma. Mas cara, isso, ele fez toda essa parada, e uma das coisas que ele também tá no livro é ele revendo toda a teoria de Kepler, como a gente comentou, era o grande ídolo dele, né? E ele revê tudo dentro do cálculo dele, cara, é bem legal isso. Mas o mais importante realmente são os comentários religiosos que ele coloca dentro, que empurra muito a igreja a falar, pô, tudo bem, né? A gente não pode falar mal disso aí. E se eu falar mal disso aí, tô falando mal da obra de Deus, é foda, né? O cara foi cachorro demais, cara. O cara foi muito esperto. Se bem que tem essa, né, que ele também era um cara religioso, pelo jeito, né? Ninguém consegue afirmar isso com toda certeza. Mano, né? Então, velho, eu vou trazer umas discussões interessantes aqui. Por quê? Porque, obviamente, né, teve repercussões esse trabalho. A primeira e mais óbvia é que o cara foi respeitado pro resto da vida, entrou pra história, né? E uma das coisas que aconteceu foi que ele foi sagrado cavaleiro da coroa britânica. Por isso que hoje a gente fala Sir Isaac Newton, que é, né? Só a rainha, ou o rei, né, no caso, não pode dar esse título, né, pra um cidadão. Que palhaço. Pô, mas, fala sério, não merecia, Brunão. Você acha injusto? Você acha que ele não merecia? Não, eu acho que ele é um cara incrível, então. Mas assim, eu não colocaria Sir, eu colocaria brabo demais. Brabo demais, acho que é um termo é um título novo, melhor. Só pra ele. O cara é brabo. Porra, imagina ele voltar no século XXI e falar assim, você é um Sir. Pô, foda-se. Você é brabo, irmão. Você é brabo. O cara fala, pô, beleza, então, tudo bem. É foda porque é independente, tá? Todo mundo achou que era Sir, todo mundo achou que era brabo demais. Pelos próximos 200 anos, o que ele escreveu reinou, né? Foi lei. E a fita é que não tava certo. O problema do cálculo de Newton é que ele só funciona no mundo real, entre aspas, assim, no que a gente tá vendo. Isso volta muito pra aquela discussão que a gente tá fazendo de escopo, né? Sim. Elas simplificam a realidade e elas transformam todos... Por exemplo, uma das coisas, tá? Tem dois problemas grandes da parada de Newton. A primeira é que eles simplificam todos os corpos e ele transforma tudo em pontos de massa. Isso é um problema. A gente sabe que não é assim na realidade. Quando a gente tá falando de cinemática, por exemplo, a proporção do espaço que você tá analisando do movimento, se você for olhar nesse nível, né, de macroscópico, o próprio formato do corpo, o formato geométrico, acaba não importando, né? Então você pode considerar pontos de massa centrados, né? Mas quando você quer
pegar o bagulho exato, como realmente ali, pá, não sei o que, principalmente com corpos que tem diferenças aí nas movimentações, aí você precisa fazer um negócio mais elaborado. Vou te falar 2 problemas aí. Um problema, o Slow já levantou, que é corpos deformados, ou que se deformam durante o movimento. Já fudeu. Já não encaixava nessa teoria. Teoria não, né? Nessas leis. E a segunda, que é um grande problema, se o corpo gira ou sofre rotação, já não funcionava também. E quem que vocês conhecem aí, assim, de chute, que costuma girar legal? De chute, assim. Terra, sol, tá vários, né? Tipo, só várias coisas, né? Só todos os corpos celestes. Só uma porrada de coisa gira pra caralho. Isso foi um problema, né, cara? E aí essa simplificação que é chamada hoje de referência newtoniana. E essa é a primeira coisa que eu acho que é legal a gente discutir. Eu acho que isso que o cara quer bravo. Que, tipo, é um erro do cara. Isso, você fala referência newtoniana. Porra. Você não tá falando que é um erro do cara. Tá falando, não, isso aí é porque tudo bem, não tem problema nenhum. Mas vamos entrar nesse papo aí, A discussão que rola hoje na academia é o seguinte: ou ele errou, legal, e fez o bagulho falando, é assim e não era, ou a gente pode ler as 2 primeiras leis ao mesmo tempo, porque a primeira lei é sobre a inércia, que fala que um corpo tende a manter a inércia ou tende a manter o movimento, a menos que alguma força seja exercida sobre ele. E a segunda lei é a força igual a massa vezes a aceleração. Quem defende que se você lê as 2 ao mesmo tempo, o Newton só tava falando de movimento com o ponto de observação, né, o ponto referencial, inerte. Então ele nunca errou. Ele só não falou do ponto relativo, tipo, com velocidade relativa. Ele só não determinou qual foi o ponto referencial. Exatamente. Então, tipo, rola uma parada que nem eu com o neolamarquismo, tá ligado? Que de vez em quando a gente discute essas paradas. Que vocês falam, pô, Lamarck tava errado. Eu falo, pô, claro que não, pô, tem a abelha que muda o DNA na própria vida e tal. E a galera que é neolamarquista defende, pô, ele tava certo, ele só não considerou o resto, mas o que ele falou só não completou a resposta. A resposta tava mais ou menos certa. Isso, exatamente. Então tem uma galera que é tipo neo-newtoniana e fala, ele nunca errou. Ele só não deu a resposta inteira. Tá ligado? Então tem essa discussão que rola. Aí depois o Concordo com essa daí. Você é neo-newtoniano? Ah, meu Deus, temos um neo-lamarquista e um neo-newtoniano aqui no podcast. O cara nunca errou, cara. Ele só não teve o escopo completo. Então, nas palavras do Einstein, tá? Aqui, abre aspas. Não abre aspas não, porque eu vou parafrasear legal. Mas o ponto é, ele fala, a fraqueza do princípio da inércia é que ele é um argumento circular. Olha só o que o Einstein achou dessa parada. Ele fala que é claro que a massa se move sem aceleração porque ela tá longe demais de uma fonte de aceleração. Por que a gente sabe disso? Porque ela só tá longe demais porque ela não se move. E isso é circular, assim, tipo, a parada do referente, da referência inerte do Newton é que ele exigia coisas que não são possíveis na natureza. E ele nunca explicava isso, entendeu? É inerte por quê? Porque tá longe demais de qualquer força. E como que eu sei que tá longe demais? Porque é inerte. E, tipo, ou seja, não é uma coisa... Faz sentido. É o ovo e a galinha, tipo isso. Isso, o ovo e a galinha. Não vale pra ciência. Porque a ciência precisa de um ponto inicial do argumento. Sim. Não existe. Sim. Tá ligado? Inclusive, eu acho que é bem legal eu trazer essa parada, porque eu me sinto assim com o penso logo existo, né? Tipo, eu acho que é um problema. E tem alguns filósofos que concordam também que é um argumento cíclico, porque se eu penso, eu já existo. Então a conclusão de que eu existo é óbvia. Então se eu existo, é óbvio que eu penso. Exatamente. É óbvio porque eu tô existindo. Então é cíclico, tá ligado? E aí tem essa discussão enorme que rola. Mas e se você for uma galinha? Toma. E atravessou a rua. E se você atravessou a rua? Então, aí é foda. Aí é loucura. Então, e aí tem outra parada também, que entra o princípio de Mach, que explica que não importa onde você estiver no universo, se você tá dentro do universo, você tá sim sofrendo influência de todos os corpos. Então aí nesse caso, não existiria nenhuma situação em que a lei de Newton tá certa, dentro do universo. Porque você nunca vai estar longe o suficiente de um ponto de gravidade pra não sofrer efeito dele. Sempre, por exemplo, uma pessoa faz influência gravitacional na outra do lado. Isso, exato. E aí mataria... Nós todos temos massa, certo? E fazemos. Só que a gente faz uma distorção muito ridícula, então, né? Aí joga fora, tipo, nesse contexto, se você for por essa linha de raciocínio, você descobre que Newton tava errado, ponto. Mas só que aí vem aquele bagulho do escopo, né? Assim, por exemplo, igual o Slow falou, tipo, se é irrelevante matematicamente, foda-se. Pois é. Você consegue explicar. Pra nossa percepção, né? Pra nossa percepção, você explica com uma lei de Newton. É isso que eu tava falando. Tipo, você não precisa fazer cálculos diferenciais malucos e embutir relatividade e o cacete, sendo que ele não vai ser relevante, tá ligado? Pois é. Nessa eu acho que eu tô com os neo-newtonianos. Porque não acho que ele tava errado, tá ligado? Ele só não tava certo. Ele só não completou 100%. Lamarck também, gente. Lamarck também. Não, pera aí. Quando o cara fala da girafa, ele é otário. O maluco tá usando de um argumento, uma falácia para colocar
na pauta aqui a discussão errada dele. Vocês são foda, viu? A girafa cresce o pescoço, quer comer folha, vai se lascar. A gente pode entrar nessa discussão posteriormente, mas sobre o Newton eu acho que é isso, tá ligado? Tem coisas a se considerar além do que ele pode considerar ali, né? E eu acho que não é um demérito dele, tá ligado? Então, eu acho que o mérito dele não para aí, porque uma coisa que pouca gente considera e que ele colocou no princípio, isso tá escrito lá, é que ele fala, quando ele tá enunciando os movimentos dele, ele fala que olha que legal, massas em um determinado espaço sofrem os mesmos efeitos que o espaço sofre. Isso parece pouco, né? E como ele tava jogando dentro do referente inerte, não fazia diferença nenhuma. Mas isso que ele tá falando, que uma massa dentro de um espaço sofre o efeito do espaço, é relatividade. Básica. O básico. O conceito simplão ali da coisa. O cara é brabo demais. Então, tipo, ele tinha previsto que existia uma parada maior do que ele não tava enxergando. Só que é isso que é foda, entendeu? Porque é muito difícil. Mais tarde a gente vai entender por quê, eu vou chegar nessa discussão. Mas ele não escreveu que existia algo maior que ele não tava enxergando. Ele escreveu, é assim, ponto. Só que dentro do que ele escreveu, parece que ele já sabia que tinha algo maior que ele não tava enxergando. É muito complicado. E aí entra muito no preciosismo, de, tipo, se você acha que Newton era um gênio ou não, ou se você acha que o Newton era muito soberbo, tá ligado? De falar, tem coisa que eu não sei ou não. Dessa forma. Entendi. Exatamente. Eu ainda sou do time de que ele foi um gênio. E aí os grandes problemas... Mas eu seria soberbo também, mas também não tô. O cara... os dois valem, né? É foda. Os caras voavam antes e não voavam mais porque ele fez bagulho. Tanto é que ele poderia... Ele sabia que ele era o brabo, né, cara? Porque todo esse, incompleto ou não, tudo isso aí serviu pra alimentar a primeira revolução industrial todinha. É verdade. O Isaac Newton financiou intelectualmente toda a revolução industrial. Então, basicamente, tão assim, né? Pra deixar claro pra vocês que talvez não entendam muito de ciência afins, é o seguinte: a lei de Newton não funciona pra nada que é muito grande, muito pequeno, tá em grande velocidade, ou a parte da elétrica e da quântica. Essas paradas não funcionam pra nada disso. Pra todo o resto. E aí que vem a mecânica quântica vem depois a justamente elucidar isso daí, Exato, né? Exatamente. Mas pra todo o resto, que é o dia a dia... A mecânica quântica é assim, vamos explicar coisas que são pequenas o suficiente pra não entrarem na mecânica clássica. Isso, exatamente. Ou, no caso, tem alguns adendos aí que você colocou grandes forças gravitacionais. Por exemplo, um buraco negro, né? Um buraco negro que tem uma força gravitacional desgraçada, absurda, incalculável. Essa não serve, o Newton não explica. Tem massa? Não tem. Os caras calculou. Mas o Stephen Hawking... Então, mas aí a gente volta pro que o Brunão falou. Do escopo da vida real, não tem problema nenhum. Tudo funciona muito bem. Aí tá suave. Em 1750, a última coisa que eu quero falar sobre esse trabalho é que logo depois que ele lançou, né, o Euler, ele ainda pega os trabalhos de Newton e cria em cima ainda, né, ele tenta trabalhar um pouco com a parada de pontos de massa do Newton, ele fala, não, peraí, né, corpos não são pontos de massa, corpos são objetos rígidos, corpos rígidos. E ele dá um passo a mais e é uma merda de estudar isso aí, é um pouco chato. É terrível, porque momento é um bagulho desagradável de estudar. Tal do momento e o torque, né, cara, essas porra. Então, Jesus. Porque o momento linear é o produto da massa pela velocidade do centro de massa dela. Então, se ele tava falando de centro de massa, já não valia mais a ideia dos pontos de massa, né? Ele juntava vários pontos e criava um corpo. Você tem que descobrir onde é o centro de massa. Nem sempre o centro de massa é no meio, né? Tem essa também. Mano, sim. Mas momento de molécula, ou de átomo, ou de elétron. É um nojo. O cara que inventou essa merda aí, o cara tem que se lascar mesmo. Desenvolvimento desse conceito aí que ajudou a determinar bastante coisa na química, né? A química molecular e tal. É isso que é foda, né? Você vê, a semente era o Newton, só que o que ele fez não servia. Aí vem o Euler trabalhar em cima disso. E o Slow até comentou comigo, né? Pô, vamos dar uma olhada, tipo, ele me mandou alguns papers sobre galera estudando como que a física de Newton, não tão trabalhava pelo Einstein ainda, tá? A de Newton funciona hoje em dia e onde que ela ainda pode ser usada. E aí existem alguns exemplos, como o GPS, mineração usa-se muito, medição de ondas, nível de oceano e tal. Só que a fita é que quando você vai pesquisar e você vai ler esses papers, todos eles usam alguma coisinha da relatividade, que o Newton não colocou, tá ligado? Mesmo que eles usem só a mecânica clássica, ainda assim, em algum momento tem uma correção ali nos cálculos, tá ligado? Tipo, e considerando isso, toma aqui relatividade. Por quê? Porque não faz sentido. O GPS é o maior exemplo, né, cara? Porque quando você tem o GPS, você tem uma correção de cálculo porque o tempo do satélite tá passando diferente do tempo pra você. Então, se você fosse usar o tempo sem essa correção, você ia receber sua posição no momento errado em que você tivesse naquela posição, né? E aí entra então, a relatividade. Mais claros, né? Tipo, quando você vai explicar a relatividade, eu acho que o exemplo mais claro de você entender é GPS. Ajuda muito. Honestamente,
Gente, eu não acho que tem jeito fácil de explicar, não, velho. É complexo, mas velho. assim, é o mais fácil, é complexo, mas é mais fácil você entender que o tempo passa diferente pra alguém que não tá aqui na Terra. Bicho, eu fui pesquisar, e aí eu não tô nem falando de relatividade, que no cast de relatividade a gente vai fritar o cérebro suficiente, tá? E depois a gente chega nesse cast. Eu fui pesquisar só gravidade, só de leve. Vocês sabiam? Eu não sabia. Vocês sabiam que a Terra diminui de tamanho todo ano? Eu não sabia disso. Olha aí. Caralho, não, pô, cara. mas aí eu acho que a informação que... Mas tem a ver com o quê? A degradação da atmosfera? Não, é porque a gente tá sendo puxado ainda pra dentro, tá ligado? Tipo, a gravidade funciona ainda. E a gente tá sendo puxado. Tá, entendi. O tamanho vai sendo pro centro da Terra, tipo, vai colhendo a Terra. Parece que, tipo, por ano é um fio de cabelo. Que a gente diminui no diâmetro da Terra. Por ano? Esse é o famoso foda-se, né, irmão? Foda-se pra você, daqui a 6 trilhões de anos, o Strublichulactylus, que vai ser a espécie vigente na Terra. A gente vai ser o tamanho de Plutão, né? Mas, mano, o foda disso é que, tipo, você entende como é difícil você explicar isso pra uma pessoa que não tá na ciência? É difícil. Meu, tem gente que não acredita que a Terra é redonda. Como que você vai explicar pra uma pessoa que quebrou essa barreira e falou, não, tá bom, vai, beleza. Dois murros na cara. Não é essa pessoa, tá? Mas ela falou, não, beleza, então, tudo bem, eu entendo, é redonda, eu não consigo enxergar, mas eu acredito na matemática. Legal, show. Aí a pessoa sempre fala, aí você olha pra ela e fala, e ela tá diminuindo todo ano. Pô, aí é de fuder, meu amigo. Não faz sentido. Então eu fiquei puto, parei de pesquisar também. Falei, larga essa porra. E em 1907, o Einstein relativiza tudo, né? E aí ele pega essa linguagem matemática. Aliás, ele não pega essa é a parada. Ele tem outra linguagem matemática pra usar. E isso é uma coisa muito importante, né? O Newton, ele tinha uma linguagem que acabava onde ele parou. Então, de vez em quando, aí também isso é um argumento que se levanta. Ele não conseguiu relatividade porque ele não tinha linguagem pra isso. Cara, e algumas tecnologias também, né? Entendeu? E o Einstein tinha. O Einstein, pra ele conseguir bater essa teoria mesmo, né, que tá até sendo comprovado vários pontos delas hoje em dia e tal, ele precisou de alguns artefatos tecnológicos, de algumas até viagens, né? Tem uma história do Einstein aqui no Brasil, que ele veio olhar um eclipse aqui e tal. Enfim, ele precisou de um aparato maior, né? Que talvez se o Newton tivesse ali, pudesse também chegar na conclusão então, também, né? Tem essa discussão foda que rola, tá ligado? E aí, tipo, desde que o Einstein conseguiu fazer isso, a linguagem ficou estupidamente mais robusta. É praticamente impossível de você explicar pra uma pessoa num nível normal de entendimento. Né? Mesmo no nível normal de entendimento. Não precisa ser leigo, não, cara. E aí, a partir daí, a viagem no tempo, o buraco de minhoca, e a gente vai discutir isso em outro podcast. Cara, a viagem no tempo aí, E chegou Peraí. Você vai falar pra mim que relatividade não é viagem no tempo? É sim. Não, ponto final. Não tem o que discutir. Mas eu acho que se você tá muito confuso agora, você ouvinte, tá ouvindo e fala, putz, agora eu fiquei muito confuso. Assista Interstellar, eu acho que é um... legal. Ele consegue deixar visível essa parada, por exemplo, da relatividade em relação ao tempo passado, né, em diferentes gravidades. Isso é loucura, mas eles deixam claro, você assistindo o filme, pelo menos quando sair, eu entendi, tá ligado? Então, assim, acho que com todo esse aparato que a gente tá dando aqui no podcast, vendo o filme, você vai entender também. Tá que é foda você pensar que o Newton, por exemplo, tava pensando nos corpos e movimentos deles, né? É foda você chegar na conclusão de que isso, estudando a gravidade, a massa dos corpos, você tá mexendo com a distorção do tempo, né? Mano, é impossível, né? Foda. Isso é loucura. Porque tempo é uma parada que, logicamente, a gente tem noção de que é uma coisa que acontece. E é isso. Tempo é isso aqui, tá ligado? Nada mexe com tempo. Aí quando você fala assim, a gravidade mexe com tempo, você fala, putz. Aí é foda. Não, cara, mas você sabe por que não é, mano? Porque se você for pouco, tipo, velocidade, a continha da velocidade, é espaço e tempo. Se você muda o espaço e você já sabe a velocidade, pronto, você acabou de alterar o tempo. Tipo, então, mas o foda é isso que eu tô falando pra você. Porque, tipo assim, beleza. Essa que é a parada. Na lógica do dia a dia, isso não acontece. Claro. Então, mas o que eu tô dizendo é que matematicamente a gente já tava preparado pra fazer isso. A gente só não tinha como. A gente só não chegou. Porque assim, nessa coisa aí é interessante porque o tempo tá alterando o espaço e a velocidade. Sim. O tempo é imutável, né? É isso que o Bruno tava falando. E aí sim, então, mas matematicamente ela já tava ali, né? Ela já tava preparada pra mudar. Era só ser brincada. Era só o Einstein falar, peraí, deu. Aqui deu nós. Foda. Mas a maior influência do Newton que tem, e eu quero muito conversar isso com vocês, porque é aquilo que eu chamei lá no começo do podcast, pra fechar legal, no livro Princípia, ele tem uma frase que foi muito importante pra comunidade científica e gerou muita discussão, que é hipóteses non fingo. Muita gente discute sobre isso. É uma das frases mais importantes do Princípia, além do ombro dos gigantes e afim, né? Que é, eu não tô fazendo hipótese. O cara era tão escroto que quando ele escreveu o livro, ele falou, nada disso aqui eu tô supondo. O que eu tô escrevendo aqui é real. Eu tô provando.
provando. Não tô hipotesando hipótese, eu tô provando. Exatamente. O Einstein fala também sobre isso, né? O Einstein trabalhou muito em cima de Newton, óbvio. E ele fala que pra interpretar... Ele acha que é legal interpretar a frase de Newton, como dizendo que o que ele escreveu é baseado em fatos e não teorias. O Einstein preferiu ler assim, tipo, o que eu estou escrevendo... uma passada de pano ali. É baseado em fatos, exato. Mas não foi isso que ele escreveu. Quando ele escreveu. Eu não estou inventando nada aqui. Só que o que eu tô escrevendo é fato. Isso é ciência de verdade. E aí que vem a porra da discussão. Porque quando ele escreve isso, é um ataque direto à filosofia toda que veio antes dele. Porque antes dele, os livros de ciência era tipo, eu acho que é assim, talvez seja desse jeito. De acordo com a ideia de fulano. O livro dele é o primeiro que fala, é assim por causa disso, eu disse disso e eu acabei de provar. Entendeu? E isso é muito complicado porque ele transformou a física, ele transformou todo o sistema de ciência que a gente tem hoje. Hoje, é óbvio, né? Todo mundo pensa que é assim, pô, primeiro tem que passar por um teste rigoroso de matemática pra depois a gente falar que é ou não é. E ele fez isso. Antes disso não existia isso. E aí, tipo, a disputa ideológica ele fez bem em falar isso, tá ligado? O método científico é baseado em hipótese ou não é baseado em hipótese? Porque quando a gente estuda o método científico, o primeiro ponto ali é a hipótese. A primeira coisa é a hipótese. Então, e ele vem e escreve no livro, nada disso é hipótese. Tipo, e aí? Então, mas eu acho que então, se ele estivesse falando no sentido do que você tá falando aí de atacar a filosofia antiga, talvez ele seria talvez no conceito de que as pessoas paravam na hipótese, né? Então, pode ser. Eu vou fazer uma hipótese e pronto. E sim, o método científico ele vai além disso, né? Você tem todo Quem estuda ciência sabe que teoria é uma parada incrível. Tipo, teoria não é... Porque o conhecimento comum de teoria, tipo, você não tem certeza. Isso, exatamente. Só que a teoria na ciência não é isso. Não, é muito mais... É um avanço, porra. Exato. Eu acho que, tipo, hipótese seria um pouco mais, tipo assim, eu não faço a mínima noção. Eu estou chutando que seja isso, mas se eu criei uma teoria pra isso, é algo real. Eu tenho um trabalho... Então, aí tem a aplicação do método científico. Quando você tem uma hipótese, você constatou algo. Porra, tô vendo o céu tá azul. Porra, é essa. Exatamente. O céu tá azul, beleza. Agora, a minha teoria é do porquê que o céu é azul, você tem que ter toda uma construção aí dentro. E aí o método científico tem que ser aplicado. E pra ilustrar isso que vocês estão falando, é porque no mesmo peso do Princípio, existe uma historinha chamada teoria da evolução. Sim. Que é uma teoria... Eu até hoje não entendo. Porque eu falo assim, teoria da evolução, então tá errado. Não é assim. Porra. Tá ligado? Se é uma teoria, o filho da puta, quer dizer que o cara, ele se fudeu pra colocar Mas por que é complexo? Porque a teoria da evolução, por exemplo, é algo que a gente nunca vai conseguir provar 10 por 10, assim, tipo, provado no papel. Não existe isso. Porque é biologia. Mas biologia hoje em dia tem vários avanços. Tem muitos avanços. Se você pegar, sei lá, por exemplo, bactérias, você consegue ter evoluções mais dinâmicas. Que mostram que tá certa, né? Mas... Exato. Então, tipo, isso tá mostrando. Então, eu acho que a parada é o seguinte, você não pode bater o martelo, mas independente disso, você tá conseguindo constatar e referenciar e colocar esse provas. Esse bagulho é foda, cara. Eu acho que, tipo assim, a parada pode ter sido simplesmente uma parada de comunicação, tá ligado? O cara quis comunicar assim, irmão, não veja isso aqui como uma hipótese aleatória, porque eu estou descrevendo coisas que acontecem no mundo real, tá ligado? Tanto que assim, você pegar pra assim, putz, vou fazer uma, sei lá, você pega um cara que falou sobre dilatação, então, por exemplo, quando o cara for fazer um bagulho de trem, ele tem que ter noção daquilo, tá ligado? Então, tipo assim, não é uma teoria, o cara tá aplicando aquela porra ali pra funcionar. Ah, não, mas tem a teoria do Einstein que fala que essa porra não sei o que, beleza, mas foda-se, se eu tô conseguindo aplicar a parada e fazer na porra do trem, não tá explodindo, então eu tô fazendo funcionar, tá ligado? Então, é que uma teoria, o método científico, ele se tornou muito rigoroso, né, cara? Muito, pelo bem da ciência, inclusive. Você pega, por exemplo, a teoria do Einstein, que a gente tá citando aqui, que a gente vai explicar melhor outro cast, mas a teoria da relatividade é um bagulho que nem o Bruno falou, mano, a gente usa pra caralho tá funcionando. Por que não é lei da relatividade ainda? Porque tem pontos ainda, situações muito específicas que a gente não consegue provar ainda. Exato. Então, e aí a pergunta é, será que o Newton teria desdenhado dessa porra? Porque na cabeça do Newton, ou pelo menos do jeito que ele escreveu, é o seguinte, se você não consegue provar pela matemática, não tá certo. Mas eu acho que ele não tá totalmente errado. Foda. Assim, porque se para pensar, parça, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pelo menos, é justamente explicar matematicamente. Se eu não consigo fazer nem isso, então, imagina aplicar isso na vida real. Esse é o primeiro passo pra você ter uma lei. Pra você ter uma lei mesmo, você precisa ter uma replicação daquilo. Sim, né? exato. A matemática é uma receita que você tem que executar a receita e sair o bolo. Aí vira uma lei. Então por que a gente consegue... a lei da gravitação é replicável. Agora, da relatividade não é em todos os casos. Agora, recentemente, teve um avanço, por exemplo, nas ondas gravitacionais, que era uma coisa que a gente não conseguia detectar. Exato. Agora consegue. Isso que eu acho que é foda, porque assim, se você consegue ter uma base muito forte matematicamente, ou seja, pessoas escrevendo de uma forma técnica muito bem, é bem provável que seja assim, tá ligado? Então eu acho que, tipo, existe uma parte positiva em relação a você ser cuzão, nesse sentido. É positivo, tá ligado? Porque os caras, eles estavam fazendo coisas que era assim, eu acho, mano, beleza, você achar, beleza. Só que achar é uma
hipótese, tá ligado? Você tem que, a partir daí, tentar provar. E se o cara provou matematicamente e aconteceu na vida real, ponto pro cara. Eu acho que não tem nenhum erro nisso, tá ligado? Eu acho que essa afinetada dele foi positiva e não negativa. Então, tá eu vi essa discussão exatamente porque eu tava pesquisando sobre a influência do cara no trabalho hoje em dia na ciência. E o que eu vi é que hoje em dia na ciência existe esse preconceito. Tem gente que é preciosista demais nessa parada e que não pensa assim, tipo, pode ser ou pode não ser. Pensa assim, se isso é uma hipótese e você não tem nada provado, sua ciência não vale nada. O seu paper não vale nada, ou a pesquisa que você tá fazendo não merece dinheiro. Entendeu? Isso não é legal. É perigoso. E aí eu vi uma diferenciação interessante, que é assim, tipo, o argumento do cara foi, o telescópio Hubble, quando a gente lançou, ele não foi lançado numa hipótese. Ele foi provado matematicamente pra cacete, e quando eles tinham certeza que ia dar certo, eles lançaram. E foi, show. Porque tinha que dar dinheiro pra caralho. Exatamente. Sim, então, mas foi baseado dentro de uma matemática que é replicável, entendeu? Exatamente. Então, aí, e tipo, a prova disso é que funcionou. Então, aí o argumento é, isso sim é ciência. Isso sim merece dinheiro. Só que aí, por outro lado, a gente tem a biologia e a medicina que não tem isso. Eles nunca vão ter isso. Então, quando eles querem testar um medicamento novo, eles têm que falar, eu acho que dá certo, me dá dinheiro pra eu testar. E aí, a galera que vai contra eles fala, não dou dinheiro. Enquanto você não provar matematicamente que funciona, eu nem vou dar dinheiro. Entendeu? É um problema isso, cara. E é um problema que o Isaac Newton criou como uma frase. Por outro lado, eu também queria falar sobre esse preciosismo do lado da religião, cara, porque o Newton, ele tem um poder muito incrível, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele é o cara pros ateus, que fala, o cara inventou toda a teoria que hoje trabalhou, né? Graças a ele, a gente tem um monte de prova que Deus não existe. Peraí, você tá sendo sujo nessa frase aí. Você tá querendo criar um embate aqui. Porque ele também é ídolo dos católicos. Então, mas peraí, ídolo dos ateus, porra. O cara não tá provando que Deus não existe, Todo cientista é. Todo cientista é, porra. Não, porra, não necessariamente. Deveria ser, mas não são. Eu não acho que a gente precisa discutir sobre isso, porque não tem você tá colocando o Newton no meio de um cabo de guerra aí. Então, cara. Mas o foda é que ele tá nesse cabo de guerra. Tipo, você não precisa colocar falar de ateísmo, você usa a ciência como um todo, não o cara, entendeu? Não, mas ele não é mega importante pra ciência, ele é um dos cabeças da ciência. Então, eu tô usando a ciência como um todo. E sim, ele é super importante, ele tá lá em cima, velho. Mas é aquele bagulho, tipo assim, se você for estudar a história do cara mesmo de fato, ele bateu de frente com a igreja em alguns momentos, tá ligado? No sentido de você estudar a Bíblia e falar assim, isso aqui tá errado na minha concepção. Ele deu uma concepção lógica, então assim, ele bateu de frente com a igreja em alguns momentos. E isso eu acho legal a gente discutir, porque o que eu encontrei pesquisando sobre isso pra ver, e aí, qual lado tá certo? São os cristãos ou são os ateus e tal? O que eu vi é que, de fato, ele escreveu muito sobre a Bíblia. Eu não sei se isso é 100% verdade, mas eu encontrei, tá? Que ele escreveu 10 vezes mais sobre teologia do que sobre ciência. Só que as paradas de teologia dele foi tipo, foda-se, né? Tipo, ninguém se importou. Mas o ponto ele levava a sério essa fita, entendeu? Ele estudava a Bíblia, e uma coisa que ele fazia, aparentemente, era tentar encaixar o que acontecia na Bíblia com a história real da vida. Porque ele tinha inteligência, ele tinha sabedoria, ele tinha os livros, e ele batia e falava, estranho, né? Em momento algum aqui eu vejo Adão e Eva. Aí ele tentava explicar essa isso que é mais impressionante. Ao invés de ser ateu, ele falava, não, tá certo, mas eu acho que foi mal explicado. Ele tentava explicar essa porra. Então, por isso que eu acho que quando chega no final da história, eu acho que o Newton realmente é um religioso mesmo, tá ligado? É muito louco isso, assim. E é engraçado assim, ver isso, né, cara? Uma parada é você pegar a Bíblia pra ler e ver se faz sentido ou não, e outra coisa é fé, tá ligado? Se o cara ele tinha essa fé e ele tal. Ele tinha, pelo jeito. Tem uma coisa que é cultural e etc, e da época também, beleza, deixa o cara lá, é a parada dele, enfim. Não tem como discutir esse bagulho específico, mas o que eu acho que talvez alimente pessoas que não são cristãs, por exemplo, enfim, você vê um cara que ele é um cara que tem um peso científico muito forte, e com isso que eu digo, é a imagem mesmo. Por exemplo, hoje em dia, se você pegar Einstein, a imagem é o gênio da humanidade, tá ligado? O Einstein é isso hoje. E se você pega esse cara e ele fala assim, eu acho que Deus não existe, eu acho que isso aqui não tava certo, a galera vai comprar mais fácil, e de fato, você pegar o Newton, por exemplo, ele é um cara que, por mais que ele tivesse as divergências dele e algumas coisas que ele concordava, ele era um cara fiel, aparentemente. Então, ele pode ser tão forte pra um lado quanto pra o outro, tá ligado? Tipo, a única coisa que eu achei legal, e talvez, sei lá, acho que a gente pode fechar o podcast nessa discussão, mas eu espero que seja rápida, é que eu vi que ele estudou tanto, e ele era tão contra o que a igreja tava ensinando, mas ele era tão fiel, que ele foi um dos primeiros caras a teorizar a possibilidade de uma religião pura, uma religião
são 100 igrejas, olha que legal. Mas aí eu não sei, eu não faço ideia quão real é isso, tá? Mas Newton, o primeiro agnóstico da história. Exatamente, disso, fica nessa pegada aí mesmo. Parece que ele prega mais pelo agnosticismo do que ateísmo, assim, de fato. Exatamente. Tinha uma parada, mas que, né? E aí, fala sério, se você acredita que Deus existe e você vê as falcatruas da igreja, faz sentido você cair nessa. Faz, eu acho que não só isso, como também você vê lógica mesmo. Se você é um cara, tipo, de exatos igual ele, pegar a Bíblia pra ler, você vai falar assim, pô, tem coisas que não fazem sentido aqui, Exatamente. Como, por exemplo, o cara ter, sei lá, 300 anos de idade. Não faz sentido nenhum, tá ligado? Pela nossa concepção, nosso conhecimento, isso não existe. Aí você pode fazer, mas aí que divide, né? Ou você vai achar que tudo tá errado, por exemplo, não, é só uma parada que a gente tem que ver como uma liçãozinha e tal, enfim. É aí que vem entrando aquelas paradas, eu sou gnóstico, eu sou ateu, eu sou piriri. É aí que divide, né? Sim. Exato, aí ele faz aquela divisão, então acho que é meio por aí, tá ligado? Mas é bacana, cara, é bacana pensar que esse maluco, ele foi muito inteligente e ele não jogou a Bíblia fora de primeira, né? Pode ser por necessidade, pode ser porque é o que ele acreditava, mas é bacana, é uma história muito rica, mano. É tipo cultura, né, mano? É do cara, aquela parada não faz muito sentido. Igual você pegar um brasileiro, por exemplo, que não acredite, tipo, é mais improvável do que você um cara que acredite. É verdade, é isso mesmo. Mas é muito bacana, cara. Eu acho que a história dele é muito rica e é claro que o podcast é sobre gravidade, mas você vê como a gente não consegue não falar do Newton, né? Mais tarde, quando a gente for falar de relatividade, não vai dar pra não falar do Einstein. Exatamente. Exatamente. Eles são todos vinculados a essas paradas. Mas acho que é o próximo passo desse cast, o episódio 3, né, dessa brincadeira aqui. É relatividade? Acho que não, cara. Acho que não sim. Não, porra. Será que não? Não, desse assunto não do nosso cast. Desse assunto. A gente volta pra Newton lá no relatividade, né? Sim. Mas, pô, Einstein, e pra Einstein, claro. Mas é porque a gente tá indo na linha temporal, então agora vai ser outra parada emocionante também que vem por aí. Mas a gente quer saber o que vocês acharam, se vocês gostaram do papo. Não sabiam de tudo isso sobre o Newton, já sabiam, mas não por essa luz, porque o Zcast traz luz pra muita coisa que eu não vejo por aí. Louco. O Zcast é a luz da humanidade. É incrível. O Zcast faz parte do iluminismo dos podcasts, por enquanto só tem a gente. Onde que eles podem falar com a gente? O Zcast é a luz para essas trevas. A gente pode ser encontrado em todas as redes sociais, porque a gente é moderninho, né? Todas elas? E aí a gente... Peraí, todas mesmo? Todes. Uau, agora eu acredito. Agora fechou. E a nossa principal é o Instagram, @Zcast, lá onde você acompanha essas novidades. Também tem o nosso Twitter, que é @RepúblicaZcast. Dá uma moral pra nós, vai seguindo lá tudo. Tá tudo no post aí, Facebook. Vai ser gostoso. Tem também o nosso e-mail, se você quiser mandar um salve mais elaborado, você não curte rede social, se você é mais old school, é republicazcast@gmail.com, né? E dentro de tudo isso, você também tem que se inscrever no nosso canal no YouTube, porque tem vídeo sempre. Tem a nossa Twitch, que também é importante, Zcast Underline Podcast, onde estamos fazendo live sempre. Então o conteúdo aqui não tá faltando não, papi. Tá faltando não, mas pra você... Até quando eu não tô sabendo, tá tendo live do Zcast. Tá tendo live cara. Toda semana, é gameplay, bagunça, tá tendo tudo. E pra você ajudar a gente a fazer mais conteúdo, melhorar nosso conteúdo, você tem que se tornar um apoiador, porra. Pra você fazer isso, você tem que entrar em apoia.se/Zcast. Pode apoiar a gente de forma financeira. Olha que legal, que bacana, que incrível. Pra isso que serve, né? Pra que é isso? Pra gente conseguir melhorar, né, o que a gente tá fazendo. A gente tá comprando equipamentos e etc. Se você for ver as lives do Zcast, por exemplo, a minha câmera é uma merda. Então, é uma coisa que é triste, mas assim, acontece. Então, você vai conseguir apoiar a gente, tá ligado? De fato, investir no conteúdo que você gosta. Olha que bacana. Exato. É isso gostoso. aí. Põe conteúdo. Travei, desculpa. Põe conteúdo que você ama e nos amem.